dispensa apresentações. Bem-vindo de novo, Wagner Borges. Legal estar aqui. Deixa eu Vamos só falar levantar de saídas do corpo e EQMs, né? Eu trouxe os livros aqui para mostrar, para indicar para o pessoal. Sabe a importância de indicar livros e livros sérios assim? Se ajuda a pessoa a botar o pé no chão dentro das experiências dela, para não dar aquelas viajadas, né? E a pessoa com o pé no chão fala, puxa, isso aqui é factível, tem outras pessoas que também fazem, e dá uma segurança para a pessoa. Porque, principalmente as saídas do corpo, dependendo da época e da cultura vigente, cada povo tinha um nome diferente para isso, né? Viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, os nomes que normalmente aparecem na literatura desse tema. Só que tem um detalhe, várias áreas de estudo espiritual também tratam do tema da saída do corpo em algum ponto. Então você pode ter uma abordagem espírita num livro da saída do corpo, uma abordagem esotérica num livro de ocultismo e uma abordagem, por exemplo, teosófica num livro de teosofia ou uma abordagem conscienciológica. O que eu acho mais importante é a visão de conjunto, que é a abordagem que cada um desenvolve, guru. Tipo, cada um tem um temperamento, um jeito de ser. Vai ter um que vai se identificar mais com o lado técnico, o outro com o lado mais espiritual, e não tem lado superior e inferior. Tem o que é um que você pode jogar o teu jeito, se adaptar, né, e desenvolver da sua maneira. E a área da saída do corpo, ela é muito legal para isso. Muito bom. Então vamos começar com o livro de EQM que você estava falando que são lindos. Isso, é o seguinte, esse livro aqui, espetacular, chama-se Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander. Eu viro para onde? Para sua câmera mesmo. Para minha câmera. Esse livro da editora Sextante, o Dr. Eben, ele era cético. Quando alguém falava de experiência de quase morte para ele, ele duvidava. Ele neurologista, até que ele teve uma meningite infecciosa, e ficou internado e foi dado como morto, cara. E voltou. Quando ele voltou, ele teve uma EQM, ele teve uma experiência fora do corpo. Quando ele voltou, ele falou assim, antes eu duvidava, agora eu tenho certeza. E como eu sou neurologista, eu sei que isso não é uma ilusão agora, sei que não é bioquímica cerebral produzindo imagens, é real a experiência. E como neurologista, ele foi desmontando todos os argumentos contra da área médica, ele como médico. Quem quiser uma coisa mais dentro da área médica, com um relato de um médico, esse livro é espetacular. Experiência de um neurocirurgião que foi do lado de lá e voltou. Uma prova do céu. Uma prova do céu. Então, uma prova do céu, a jornada de um neurocirurgião, a vida após a morte. Isso, um livro seríssimo, porque não se trata de um estudante espiritual de alguma área, se trata de um médico que era cético, tem uma experiência dessa e começa agora a falar. E ele lançou logo depois o Mapa do Céu, que é a sequência do outro livro. Uma Prova do Céu e o Mapa do Céu. Mas a Prova do Céu é que é o principal dele. Tá? Vale a pena aqui para quem quer uma coisa mais técnica, sem conteúdo espiritual, os livros dele são excelentes para isso, tá? Que mais? A doutora Elizabeth Kubler-Ross, pesquisadora de pacientes terminais, escreveu uma fábula para criança, chama-se A Revelação do Segredo. Só acha hoje em dia em sebo, onde ela criou uma ficção de um garoto. Deixa eu pegar uma imagem aqui. O garoto sai do corpo. Olha aqui uma das ilustrações do livro. Que louco. E isso com uma linguagem para a criança entender. Então ela conta a história de um garoto doente que tinha saídas do corpo. E ela era uma das principais pesquisadoras em relação a EQMs e pacientes terminais. Um livro lindo também. Repito, também não espiritualista. Faço questão de colocar isso para dar visão de conjunto com áreas diferentes. Não, o que você diz com um livro não espiritualista? Porque, por exemplo, uma coisa, você compra um livro assim, Experiências Fora do Corpo. Aí você começa a ler e você descobre que o autor é alguém envolvido em alguma área espiritual. Era um espírita, um bandista, um ocultista, um parapsicólogo. Alguém envolvido que gosta da área e produz um livro contando as experiências. É diferente quando alguém que não estudava isso começa a publicar algo e ele não tinha embasamento anterior, começa a publicar algo que tem paralelo com aquilo que os espiritualistas estão falando, então você acaba fazendo um equilíbrio disso, porque tem gente que fala, eu acho que esses estudantes espirituais inventam isso, tá? E um médico cético, que não é um estudante espiritual. Então, o contraponto para quem não gosta de uma abordagem mais espiritual, dá uma olhadinha, a maioria dos autores de EQM são médicos, não são estudantes espirituais, cara.
e acaba referendando a área da saída do corpo. Por incrível que pareça. Por isso que é bom indicar essas literaturas. Esse aqui... Posso dar uma olhada? Esse aqui eu só queria comentar uma coisa que eu acho interessante também, porque assim, a gente está montando aqui, nós aqui, né, eu, Guru e o Paranormal, está montando uma série de HQs, que são revistas em quadrinhos. Legal. Inclusive tá ali, né? Você até viu ali o nosso quadro ali, que a gente vai revelar só no nosso evento. Aqueles personagens que na verdade sou eu e o Guru ali, é a gente no plano espiritual, como guerreiros, heróis, essa coisa toda. Então a gente tá querendo fazer também, a gente tá querendo entrar nessa de montar uma HQ pra molecada ou pra quem quiser colecionar, com um tema bem mais acessível, falar de projeção astral, de espiritualidade. É ótima. Então, pô, de repente eu até gostaria de dar uma lida nesse livro aqui pra de repente pegar alguma inspiração. Eu te empresto ele, fica com você. Esse aqui é bem legal, porque a gente quer muito seguir essa linha mesmo, assim, né? Isso aqui é um... Tudo bem que é um livrinho curtinho, se bem que o nosso também vai ser... Curtinho. A gente vai ter, sei lá, acho que a primeira edição vai ter 26 páginas. Tá ótimo. Só que é história em quadrinho mesmo, então é tudo ilustrado. E dá lá. trabalho, não parece, mas dá um trabalho danado. Só pra gente criar os poderes nossos aqui, os nossos poderes do astral. Então, nossa, já foi um baita de um estudo, achar as referências e tal. Ah, que legal, eu te empresto. Então, é muito legal. Então, aí eu vou querer ver você participando dos podcasts, daí você leva o nosso gibi lá também. Pode escrever um roteiro junto, inclusive. Não é? Bom, pode fazer um roteiro. Bom, vamos. Esse aqui é o Transformado pela Luz, do Dr. Melvin Morse, médico americano, em que ele analisa as repercussões das EQMs na volta das pessoas. Despertar da consciência, cara. Um livraço, tá? Também as pessoas podem pesquisar. É um médico. E ele tem uma sequência, vocês vão gostar disso aqui. Do Outro Lado da Vida, Dr. Melvin Morse. EQMs de crianças, cara. Ele fez um livro específico, porque um argumento contra seria o seguinte: o adulto está cheio de informação na cabeça e a mente dele pode processar um monte de fantasia na hora, como uma válvula de escape mental de um momento difícil. Tá, e as crianças que não tinham lido nada antes, que tiveram paradas cardiorrespiratórias e foram trazidas de volta, narram coisas semelhantes sem nunca ter lido nada sobre saídas do corpo, por exemplo. Esse é o melhor livro sobre o tema de EQMs para criança. Para criança. A abordagem de médica também. Vida. Caramba. Mas aí, nesse caso, o estudo foi feito em crianças que passaram por EQM. Que coisa. Até isso já tem na literatura do tema. Por isso que é legal dar essas indicações, porque, veja, a maioria das pessoas não conhece esse tipo de literatura. Não. E eu estou trazendo uma pequena parte, né? E isso pode ajudar o pessoal a pesquisar mais, né? Ótimo, então vão anotando. Posso dar uma lida nesse aqui? Eu até fiquei pensando uma dúvida que me surgiu na mente, não é? Da última live que a gente fez com o Carlos Mendes. Tem EQM registrada em animais? Não, porque o animal não tem como relatar, cara. Não, mas de repente o animal volta diferente. Não, mas o animal pode ter uma parada cardiorrespiratória e ser salvo pelo veterinário. Agora, se ele teve uma experiência fora e voltou, não há como você mensurar isso. Agora, o animal pode ter impacto emocional de uma experiência dessa. Isso. Não um impacto mental, mas emocional, e ele pode mudar um pouco o jeito dele. Mudar a personalidade. Porque o dono de um animal, né, o dono do cachorro, ou de um gato, sei lá, ele sabe exatamente o perfil. Sim, muda o perfil psicológico. Por causa do impacto emocional que o animal teve. Agora, não vai ter um relato, não tem como, mas você tem como observar algumas mudanças. Animais têm EQM, só não tem um relato, igual o nosso. Sim, Muito bom. Bom, aqui é o Envolvidos pela Luz, Experiência no Limiar da Morte, da Beth Ade. É um clássico da década de 80 sobre EQM, é um livro lindíssimo. Porque ela é uma mulher dotada de um amor, cara. E quando ela narra o que a experiência fez com ela a nível afetivo, de abertura do coração dela, você chora. O livro é lindo. Também pouco conhecido. Envolvido pela Luz aqui. Envolvido pela Luz. Nesse caso aqui, parece que tem até uma entidade aqui, não tem esse Envolvido pela Luz é no sentido de que durante uma experiência de quase morte, abre-se um portal, uma luz, uma passagem, e a pessoa é absorvida por essa luz e já sai em outro plano. Então ela arranjou esse termo que eu achei feliz, envolvido pela luz. Outra coisa, nas experiências de quase morte, quando aparece uma presença espiritual elevada, envolve a pessoa numa luz mesmo, é uma paz interna
que é produzida na pessoa num momento que o coração dela está parado, o médico ali lutando para salvar o equipamento para ela poder voltar, né? E uma experiência de paz. Alguns deles, quando voltam, falam: eu não queria ter voltado, porque o que eu senti ali foi uma plenitude que nunca na minha vida eu senti. Outra coisa, tem vários mitos nas EQMs. Primeiro, nem todo mundo que passa uma parada cardiorrespiratória lembra de uma experiência. 30 a 35% é a média dos relatos, significando 65% não vão lembrar de nada, vão acordar e não vão saber o que aconteceu sem lembrar. Outro mito que precisa derrubar: nem toda EQM a pessoa se vê numa luz. Existem relatos de EQMs em que a pessoa teve uma experiência horrorosa no astral inferior. Tem um livro, pena que eu não trouxe ele, chama Viagem ao Mundo das Trevas, da Andy Fenimore, que era uma americana, que tem uma experiência de quase morte e se vê num lugar horroroso, com todos os traumas delas exteriorizados num ambiente pesado. Ela volta traumatizada. E, detalhe curioso, pessoas que tentaram suicidar e que o médico conseguiu salvar, uma parte delas narra experiências horrorosas. Se elas tivessem passado por lá de lá, tinham se dado mal. Porque o suicídio dela na EQM deu uma amostra do que ela encontraria se tivesse morrido. E aí aparece você e fala: volta, você ganhou uma nova chance, aproveite a vida. Então, são mitos que tem de que só tem experiência positiva. Não. O ser humano ele tem altos e baixos e depende das condições da experiência da pessoa. Vamos lá. Muito interessante esse caso do Rumo ao Ponto Ômega, do Kenneth Ring, que é um grande pesquisador americano das EQMs. Esse aqui é um clássico do assunto também, tá? Vamos lá. Fui ao Céu e Voltei, da doutora Mary New, também médica. Tá? Outra coisa importante: se você pegar algumas pessoas, a experiência fora do corpo pode dar um impacto nela tão grande, neste caso, que ela bateu na trave, quicou na linha do gol e voltou para a vida, né? Que algumas pessoas pendem para o lado religioso, como contraponto do vazio existencial de antes. Então, de repente, uma pessoa passa por algo assim e se torna religiosa, por exemplo, porque abriu nela um sentimento que faz ela ir para o outro extremo em relação ao ceticismo que ela tinha, tá? Entendi. Outros montam um orfanato, um asilo, muda de alguma forma o parâmetro da vida. Então, essa médica cética teve a experiência, quando ela volta, ela se torna totalmente religiosa, cara. Uhum. Quando eu digo religiosa, não é um fanático aqui ou acolá. Uma pessoa agora com uma visão de um cosmos, com uma causa maior por cima de tudo, e não somente uma coisa acidental. Então esse livro aqui é também bem interessante. É uma médica também. Fui ao Céu e voltei. Eu estava dando uma olhada aqui neste aqui do... Kenneth Ring. Rumo ao Ponto Ômega. Ele comenta aqui do salto quântico da consciência. É isso, a transformação. Como que se dá isso através de uma EQM? Vamos então só conceituar. O que seria o salto quântico e como se relaciona com a EQM? Vamos pegar você. Você tem uma experiência dessa, aparece um ser de luz para você e fala: Alê, você vai voltar, ainda não é a hora final. E volta agora com a consciência um pouco ampliada. Fala para as pessoas que têm vida além da vida, escreve algo, fala lá no podcast a experiência que você acabou de ter, que vai iluminar milhares de pessoas assistindo, com a noção da imortalidade da consciência, e que viver não é só o que está apresentado pelos 5 sentidos. Volta, aproveita a repercussão, você volta e dá um start de consciência, isso muda. Aí alguém fala: nem parece o velho Alê, parece que ele deu um salto de consciência. É nesse sentido que ele chama de salto quântico, que é a transformação pós-experiência. E a quantidade de relatos disso é enorme. Dificilmente alguém fica incólume voltando de uma experiência dessa, quando lembra, porque, como eu já falei, tem pessoas que não lembram. Tem pessoas que voltam a repetir as mesmas tranqueiras de sempre. Sim. Agora, as que tiveram experiências fora do corpo e lembram, alguma coisa muda. Aí o pessoal fala: deu um salto de consciência, mudou um nível, né? Despertou alguma coisa nela. É isso que ele está chamando de salto quântico da consciência. Mas aí, no caso, por tudo que você leu já, esses seres de luz do outro lado ali, eles chegam a passar instruções claras? Em alguns casos, sim. Vai fazer isso. Em alguns casos, sim. Na maioria das vezes é mais geral. Muda de vida, irmão. Faça da vida algo criativo. Você estava desperdiçando. Por exemplo, um cara que era brigão pra caramba, o Daniel Brinkley. Ele teve uma parada dessa, ele voltou
E ele mudou, ele era muito violento, brigão. Ele voltou a brigar com o tempo, teve uma segunda parada cardiorrespiratória, cara. Putz. Foi levado de novo, falando, não te falei que você estava levando a vida errada? Volta e muda essa tua violência, cara. Melhora por dentro pra você não ficar brigando. O cara voltou e mudou tudo, teve que passar por 2 experiências. Então, às vezes existem orientações, como um irmão mais velho daria para um irmão mais novo. Não é do que você vai fazer na sua vida, mas possibilidade de você aproveitar o tempo de volta. Você ganhou uma moratória, você bateu lá e voltou. Eu tenho uma opinião que eu acho que não é só minha, mas outras pessoas que estudam essa área também devem ter chegado à mesma conclusão. Com a quantidade de gente voltando hoje maior dessas paradas por causa do recurso da medicina, quanto mais para frente, mais gente vai ser trazida de volta. Sabe o que eu acho? O plano espiritual, sabendo disso, está usando as pessoas que têm EQM e passando mensagem de lá para cá. Porque aumentando muito seria uma das vias agora de jogar pitadas de mortalidade da consciência fora do contexto espiritual, no contexto aberto e no meio médico, cara. Então eu acredito que há um planejamento para, com o tempo, aproveitar os relatos, cada vez mais gente contando, vai pipocando esse assunto e colocando ele em evidência. Isso é o que eu acho. Eu estudo isso aí desde a década de 80, essa literatura, e eu fui vendo ao longo dos anos que os relatos também foram, e eu acredito que mais para frente, mais ainda, vai se expandir, porque mais gente vai voltar e vai na TV, vai num podcast e vai contar suas experiências. É uma porta aberta para o além, por parte de quem foi e voltou. E outra, sempre chega alguém e fala, ninguém nunca foi e voltou. A pessoa não pesquisou nada, porque está cheio de gente que foi e voltou, e os relatos de EQMs, eles comprovam isso bastante. Mais um. Antes, então, rapidinho, já que você falou do plano espiritual, desse plano, você acha, então, que, por exemplo, esses seres superiores de luz que estão no plano espiritual, eles já estão esperando, ou melhor, eles estão lá de prontidão esperando, ou eles já sabem exatamente quando a pessoa vai passar por esse processo? Não dá para saber isso, teria que estar no ângulo deles para a gente perceber. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que talvez alguém fosse passar realmente naquele momento, um caso, tá? A pessoa vai passar naquele momento. De repente, um ser de luz resolve interceder porque percebe uma possibilidade de mudança de alguma coisa e dá uma moratória, mais tempo. Fala, volta, cumpre o teu tempo. E aí a pessoa muda e consegue completar o que durante a vida, os anos anteriores, não tinha feito nada. Isso, no caso, alguém que ia e de repente foi mudado. Outra possibilidade, alguém que estava sujeito a ter uma parada cardiorrespiratória porque estava dando mole, né? Com alimentação ruim, bebendo muito, sei lá. E um ser espiritual percebeu que ela poderia passar aquilo. Então ele fala, tô de butuca, tô de olho. Se ele passar, eu pego ele na transição e ajudo ele a voltar agora com um outro grau de consciência, porque ele levava a vida de tal jeito. Quando ele mudar na volta, todo mundo vai ver que o impacto é real. E aí é mais uma noção de vida além da vida. Então eu acho que além do fenômeno, tem a questão da consciência e do padrão de raciocínio. Caramba, se esse pessoal está indo e voltando e boa parte está relatando isso, isto é uma realidade alternativa que a ciência ainda não pôde comprovar. E que os espiritualistas já vêm falando há um tempão, mas que agora a área médica da década de 70 para cá está em cima e hoje cada vez mais. Tem sites nos Estados Unidos de médicos que discutem EQMs. E sites como o rapaz que vocês trouxeram que organiza o Afinal, que somos nós, que também leva vários relatos assim. Quantidade de canais do YouTube que vai aumentar falando nisso nas décadas seguintes é enorme. Na minha opinião, a ponta de lança assim, do conhecimento espiritual abrindo para muita gente vai ser esse tipo de relato. Posso tocar mais aqui? Claro. Mas daí só a última questão nesse sentido. Você não acha que talvez, por exemplo, o plano espiritual já saiba exatamente toda a trajetória da vida da pessoa e o momento exato em que ele vai estar lá? É possível também. Agora, como nós estamos falando de um outro plano, onde a noção de tempo é relativa, de repente perceberam aquilo, sei lá, um dia antes ou 2, eu não sei, e aproveitaram a chance. Pode ser, sim. Como é possível, por exemplo... Ele sempre esteve escrito que tal pessoa ia visitar o plano espiritual tal dia. Os caras têm uma percepção mais avançada e conseguem perceber tudo em bloco, as possibilidades, nem tão individual, e escolhe alguém dentro dessas possibilidades. Quer dizer, do ângulo que a gente está aqui, não dá para saber como é que é o ângulo de visão de um ser. Deve ser completamente diferente. Agora, outra coisa importante. Em alguns casos, dá para ver claramente
que quando a pessoa encontra um ser de luz, ela tende, em alguns casos, imaginar que o ser de luz é o ícone da religião dela, que ela sempre imaginou como o ser que esperaria ela na hora da morte. Então é possível que um cristão veja um ser de luz e ache que é Jesus. Um budista acha que é o Buda, um hindu pode achar que é o Krishna, não invalidando a experiência, mas o conteúdo de visão da pessoa pode revestir a presença espiritual como alguma coisa mais próxima do que ela tem de valor. Isso favoreceria a memória dela, o ser de luz não vai se incomodar, o importante é a noção dessa passagem entre planos. Mas aí que tá, eu já refleti muito sobre isso. Você acha então que um ser de luz sem forma, ele é plasmado por nós em algo que a gente reconheça? Não, ele plasma para facilitar você. Ah, era isso. É, tipo assim, ele pode plasmar minha mãe, por exemplo, meu pai, você o pode vovozinho. imaginar um ser de luz que vai ser difícil. Mesmo sem encontrar ele, o teu cérebro lembrar dele assim. Ele toma um formato humanoide antropomórfico porque é mais fácil de você entender. Ele interpreta o que vai ser melhor para mim. Mas veja, na hora que ele cria um formato humanoide luminoso, não tem um rosto, é um ser. Na hora que você olhar, você vai imaginar que é o Buda, por exemplo. Entendi. A construção mental da imagem, você está fazendo. O ser apenas tomou uma forma humanoide para facilitar. Ele não pode ter tomado uma forma humanoide masculina ou feminina inicialmente. Você pode ter entendido assim agora. Tudo é possível. E se realmente é a sua mãe desencarnada? Que veio te dar a mensagem, falou, volta filho que não é tua hora. Também tem isso. Você tem, pode ser, e se for Jesus mesmo, ou Buda, tudo é possível. O que eu estou querendo dizer, pode haver construção mental por parte do observador daquilo, puxando para uma realidade que é mais inteligível para ele. Isso também tem que ser considerado. Vamos lá? Bora. Os que voltaram para contar a imortalidade da alma e a experiência da quase morte. Admir Serrano, autor brasileiro, editora Academia. Vários relatos aqui. Tá, então, os que voltaram para contar. Bota aqui na câmera. Admir Serrano, editora Academia. Tá, autor aqui brasileiro. Tem uma frase de André Luiz atrás? É André Luiz, porque o autor é espírita. Ah, tá. Então ele botou um trechinho do André Luiz aqui para referendar a narrativa dele. Que volta. Tá. Autor brasileiro. Tá, esse aqui também é um que é uma reflexão, é um caso? Não, é casos que ele está avaliando. Tá. São vários casos. Deus não desiste de nós. E ele está dentro. Ele aborda dentro do enfoque espírita, porque ele é espírita, o que é natural. Vida, né? Escapando do inferno. Ele vai contando vários relatos. Tem várias coisas legais. Por exemplo, escapando do inferno. Denis era alcoólatra aos 35 anos de idade e seu corpo já não aguentava mais. É bem legal. Enquanto se recuperava em uma clínica de desintoxicação, seu apêndice estourou. Febre altíssima, dor intensa, teve, obviamente, de ser hospitalizado, aí, pof, né, teve uma EQM, ele falou que foi pro inferno, mas voltou um anjo aqui. Então, porque no caso, um cara também mamando todas, né, acaba tendo uma experiência dessa. Agora, poderia ser o contrário, existe casos de alcoólatras que tiveram uma experiência num plano muito alto, e aí aquela consciência que aparecia e falava, para de beber, irmão, olha aqui, a luz, trabalha por isso agora, sabe? A pessoa voltar e mudar. Já outro tem uma visão dessa terrível, para na base do medo mudar tudo. Falar, você vai parar aqui se não mudar, hein? E de repente o cara muda, mas vai ter sempre algum impacto que pode fazer. Daí o cara fala lá no livro, uma espécie de chacoalhão divino. Chacoalhão quântico. O outro fala um chacoalhão divino, né? Um cascudo no chakra coronário pro cara sacudir e acordar. EQMs negativas. O que eu tinha falado, são algumas assim também negativas. Acho que isso daí vai depender da vibração do indivíduo ali, né? Isso. Porque às vezes ele precisa tomar uma porrada, literalmente uma porrada, né? Uma agressão no astral, e tem outras não, que o cara vai para um plano elevado. Agora imagina uma pessoa dentro da área espiritual que se acha iluminadíssima demais, que é o ego dela alto, ela vai ter uma experiência dessa, ela não vai ver algo de luz, vão mostrar ela o oposto, fala assim, olha para onde teu ego tá te levando, você acha que vai para a luz, olha aqui, e aí a pessoa volta e de repente baixa a bola e lida normal com a espiritualidade, também é possível. Imagina alguém que se achava iluminado, acordar fora do corpo no umbral, no astral inferior e perceber que ele não é tudo aquilo que ele imaginava. É um choque de realidade, né? Vamos lá. Esse aqui é um clássico, Volta à Vida, Experiências no Limiar da Morte, do Douglas Scott Rogo. Esse cara já desencarnou, tá? Eu vou contar um caso dele aqui, aproveitando o gancho. Ele é um autor que eu acompanhava durante a década de 1980.
Eu pesquisei todos os livros dele, comprava em inglês também. Era um grande parapsicólogo, um homem muito inteligente. Quando foi no início da década de 90, né, 1992, ele apareceu para mim numa saída do corpo, Guru. E apareceu na minha frente, ele estava de terno, do jeito que ele usava, 40 e poucos anos a aparência dele, barbudo, e ele apareceu para mim, ele estava com o olhar triste, cara, mas não estava sofrendo, mas havia uma tristeza nele. E ele me contou o seguinte, ele saiu na noite em Los Angeles, que eu acho onde ele morava, conheceu um rapaz, levou o rapaz para o apartamento e namoraram lá. E mais tarde, quando ele dormiu, o que o cara fez? Abriu a porta para um comparsa que entrou, os dois roubaram tudo e o mataram, um latrocínio. Como tem tantos casos desses, com homem, mulher, variados pela exposição em lugares. Você vai sair com a pessoa a primeira vez, de repente, leva para casa e a pessoa apronta. E ele me contou que ele tinha sido assassinado, cara. Eu não sabia de nada. E era um autor que eu admirava. Nem sabia que ele estava desencarnado. E aí eu falei, mas por que você está com o olhar triste? Porque você não parece que está mal. Porque meu compromisso era de ficar mais tempo e produzir mais livros que ajudariam muitos leitores. E eu acabei, pela exposição que eu criei para mim, indo antes do meu tempo final. E eu sei disso. Eu era para produzir o dobro de livros que eu produzia, era a minha tarefa. Eu consegui fazer ela em parte. Assim, aí eu fui investigar, realmente aconteceu isso, não tinha sido noticiado, eu não sabia, e é um autor que eu admiro, um dos grandes caras, se tivesse ficado por aí, teria produzido mais coisas, Douglas Scott Rogo. Deixa eu contar outra coisa dele. Mas aí, não dá para ele escrever através de você? Não, mas aí o que acontece? Ele era um autor americano, mas no rol da parapsicologia. A função dele era trazer um embasamento mais técnico e parapsicológico nos fenômenos. A minha é dentro da parte espiritual, que é um outro público, uma outra maneira de trabalhar de forma universalista. O estilo dele não bateria com a função minha, nem se eu desencarnasse e ele estivesse aqui, porque daria uma diferença no tipo de abordagem. Deixa eu contar outra coisa dele. Na década de 70, tinha uma viúva nos Estados Unidos, ela tinha uma fortuna enorme. Como ela não tinha parente vivo, ela deixou um fundo para pesquisa de parapsicologia sobre imortalidade da consciência, que era o interesse dela. Quando ela desencarnou, esse fundo foi montado com a grana dela, que era muita, e escolheram algumas pessoas para tocar essa pesquisa patrocinadas pelo fundo. Um deles foi o Douglas Scott Rogo, que era um jovem, mas muito talentoso e promissor. Durante anos ele pesquisou e por isso ele pôde produzir vários livros do rol de parapsicologia, viajar e publicar livros excelentes. Tá. Um dia, anos depois de eu ter visto ele, eu estava no meu grupo de estudo lá do IPPB, e aí que citei ele, falei, puxa, o Scott Rogo produziu o livro, mas também ele foi bancado, né? Era riquinho. Brinquei, cara. Ele era riquinho, estava com a grana. Naquela madrugada eu acordo paralisado a ler. A minha aura dilatou, fiquei um pouquinho para fora, assim, meio metro, flutuando um pouquinho, mas totalmente paralisado. Ele aparece no ar, em frente a mim, em pé, vestido com um terno, dessa vez claro. E ele estava com um olhar meio aborrecido comigo, cara. E aí, mentalmente, ele falou para mim assim, Guru, eu vi você falando de mim com seus alunos e que eu era riquinho. Eu quero te dizer que quando eu estava me formando na faculdade, só faltei passar fome. Eu trabalhei lavando louça em bares para poder sustentar minha faculdade. Depois que esse dinheiro surgiu, mas durante anos eu ralei, você dizendo que eu era riquinho, tive facilidade, corrija isso e diga pro pessoal que não era nada disso, que eu ralei muito. Tomei um aperto do cara. Então, um cara que eu admiro, a literatura dele é muito boa e também escreveu. Ele tem várias obras de parapsicologia e essa aqui de quase morte. Porque com o tempo, eu rato de bibliografia, eu tenho uma memória especial, eu leio, registro tudo. Acaba que quando você lê um livro e mergulha muito, você cria uma imersão que te sintoniza com o autor. Se esse autor está do lado de lá, em algum momento pode dar algum tipo de conexão. Isto aconteceu comigo ao longo dos anos, na área da saída do corpo, eu pesquisando autores que tinham desencarnado antes, encontrei alguns, não todos. Alguns apareceram e outros eu encontrei. Então eu sei de histórias de bastidores contadas pelos próprios Guru, de coisas que aconteciam aqui e as pessoas não sabiam. E outra, tem um grande autor de projeção astral, lá de trás, são décadas atrás, que desencarnou e não ficou legal.
E eu sei por que ele não ficou legal. Só que tem pessoas que indicam os livros dele que são excelentes, mas não sabem que enquanto pessoa ele é super problemático. Porque ele tinha uma capacidade aberta, mas não tinha nível para entender essa capacidade no total. Ele publicou o livro contando, mas ele mesmo não lidava bem com aquilo dentro de si. Ele desencarnou e ficou mal. E quando estavam tratando ele, me mostraram, eu conversei com ele. E eu também tive contato com um autor brasileiro desencarnado há décadas, lá da década de 70. E uma noite eu saio do corpo, ele aparece de frente para mim e fala assim: eu estou vendo o trabalho que você está fazendo, não cometa os mesmos erros que eu cometi, como um irmão mais velho conversando. E aí me contou um caso, cara. Ele falou o seguinte: ele era casado, tinha um caso, uma amante que também era casada com outro cara, e eles mantinham esse relacionamento oculto, era uma paixão, mas doentia. E quando ele começou a ter esse caso com essa mulher, as projeções dele começaram a cair, porque ele era dotado de uma autoculpa tão grande que essa autoculpa gerou uma carga pesada. Quando ele saía, ele se sentia pesado e espíritos atacavam ele. Aí ele falando para mim assim: Ale, Wagner, não tem amante, porque é problema. Seja ético, assim, não cometa os mesmos erros que eu cometi, porque eu perdi muito tempo assim e eu poderia ter feito mais. Meu irmão, não cometa esse erro. Sabe, assim, e dando toques, assim como um irmão mais velho para o irmão mais novo. Então, de vez em quando, você encontra com um autor da área que você está pesquisando que já passou para o lado de lá. Agora, eu posso dizer com franqueza, os autores que eu vi que trabalharam com saídas do corpo ao longo de tempos e que hoje estão desencarnados, sabe quais que eu vi que estavam muito bem? Os que usavam a saída do corpo para ajudar os outros. Olha isso. E eu encontrei outras pessoas que eram mais técnicos e que não estavam legais. Esse depoimento é importante, tá? O caráter da pessoa, ele reflui na experiência. Então, alguém que está imbuído de um grande amor nisso para ajudar os outros também, essa pessoa acaba avançando mais rápido. Os mais avançados que eu conheci, que eram autores e que passaram por lá de lá, eram todas pessoas que tinham ajudado a humanidade com as saídas do corpo, cara. É importante poder falar isso, principalmente para pesquisadores mais céticos e técnicos que acham que esse estudo é só intelectual, consciencial, que nada. A experiência prática mostra outra coisa. Pô, mas aí deixa eu pensar numa coisa, meio viagem aqui, tá? Você conversou com um cara, como é que é o nome dele mesmo? Douglas Scott Rogo. Ele apareceu algumas vezes para você. Ele tem toda uma obra literária não finalizada. Por livros que ele não chegou a produzir. Você, por exemplo, que já está lá tendo um relacionamento com ele no astral, você não poderia, por exemplo, indicar uma pessoa para que canalizasse isso e escrevesse para ele? Mas o que acontece? Ele, quando estava encarnado aqui, qual era o diferencial? Ele teve o fundo econômico para pesquisar. Ele era para ter usado o fundo e pesquisado. Então, alguém aqui hoje vai pesquisar, não tem esse fundo, cara, para ir atrás. Entendi. Ele teve um recurso que ele poderia expandir para mais produções. Ou seja, houve um desperdício, pelo menos externamente, e ele estava triste. Ele não estava mal, era um cara bom, mas dava para ver que ele estava triste, não estava completo, cara. Uhum. Todo o conhecimento que ele precisa usar para escrever o livro não está nele, viria das pesquisas. Das pesquisas e entrevistas que ele faria com vários, produzindo uma visão de conjunto que melhoraria outras pessoas à frente. Se vocês me permitem, me dão tempo de eu contar um caso um pouquinho mais extenso. Claro. Tá? Mas deixa eu perguntar só uma coisa antes, então. Por exemplo, se eu quiser me colocar à disposição de um escritor dele, Wagner, avisa lá que eu estou disponível para escrever um livro de alguém. Cara, fala com o rapaz lá. Um cara desse aqui, para você escrever um livro, você vai ter que pesquisar como ele pesquisava pra caramba, para ter o subsídio, para poder ter a conexão. Mas ele me ajuda que ele entra aqui, eu canalizo. Não, você é que vai ter que se ajudar pesquisando e entrar na faixa. É o contrário, senão era fácil. Senão era fácil. É o seguinte, o que eu vou contar é uma experiência pessoal, mas eu acho que ela pode passar um conteúdo muito legal. Lá no meu site tem vários livros que eu disponibilizei gratuitamente para as pessoas baixarem. Lá tem um livro chamado Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. A pessoa pode entrar lá na seção de download ppb.org.br. Baixa o livro. A história é o seguinte, era o ano de 1996. Era uma noite de sábado, eu tinha voltado de um curso, o curso é à tarde e à noite, então quando eu volto eu estou com o cérebro acelerado, depois de passar horas passando uma informação. Então o que eu faço? Sento,
vou assistir uma série que eu gosto para descarregar a cabeça, jantar, ou vou namorando alguém, vou estar conversando junto. Se eu for ler, o cérebro acelera mais. Escutar música, às vezes, também o cérebro. Então, eu levo umas horas para voltar ao normal. Era um sábado, eu estava solteiro nessa época, sozinho, desperdiçado a noite de sábado, Guru. 9 e pouca da noite, cheguei em casa, jantei, tomei um banho, sentei para ver TV. Sabe quando você está vendo TV sem ver, porque não tem nada para fazer e fica... Falei, eu vou deitar cedo, 10 e pouca, eu durmo de madrugada. 10 e pouca, fui deitar. Deitei, tô de barriga para cima, virei um pouco para a esquerda. Tá? Virei um pouquinho de lado, mas não totalmente. Fiquei totalmente paralisado, quase que instantaneamente, cara. Totalmente consciente, não tinha caído no sono. E outra, eu tinha jantado um pouco antes. E eu ali, consciente, dentro de um corpo paralisado, já percebi o ronco do corpo, você está no estado alterado, mas eu não estava apagado. E eu falei, caramba, vai rolar algo. Aí eu comecei a pulsar luz na minha testa, que é uma técnica que eu uso nessa hora para me soltar, a aproveitar que o corpo já está baixando o metabolismo. Então, comecei a pulsar luz e apaguei dentro dessa luz mental interna. Aí é que entra o cálculo de tempo. Acordei cerca de meia hora depois em Porto Alegre. Por que eu sei que era meia hora? Não é, lá eu não sabia, foi na volta. Porque quando eu voltei era quase 11. Quer dizer, eu calculei. Eu acordei num bairro chamado Cidade Baixa, cara. Eu conheço Porto Alegre muito bem, eu vou lá desde a década de 80, tenho muitos amigos lá. Uma época quase morei em Porto Alegre. Eu acordo no bairro Cidade Baixa, que na época tinha a rua de paralelepípedo. Eu acordo com uma mão invisível me deixando ali, cara, 3 metros no ar, assim, ali. Onde eu tô? Isso aqui é a Cidade Baixa, eu reconhecia na hora. Não tinha, tava uma noite chuvosa em Porto Alegre, tinha pouco carro na rua. Quando eu olho à frente, à direita, a vários metros, tinha um senhor de pijama, cara, fora do corpo. Em frente a uma casa, no ar, 3 metros também. Eu deslizei no ar até ele. Ele virou e olhou e falou assim, você também tá fora do corpo? Eu falei, sim, você também. E assim, todos dois. Ele falou assim, eu moro na casa de trás, uma edícula aqui atrás da casa do meu filho. Meu corpo tá dormindo lá dentro. E eu tô olhando, eu não conhecia aquele senhor. E eu olhei, achei que a expressão dele não estava tão vitalizada, achei que estava um pouco opaca. Ele falou assim, não estranha minha aparência, meu corpo está doente. Em 6 meses ele vai morrer. Ele não falava eu, ele falava ele. Em 6 meses ele vai morrer. Ele está com câncer. E quando eu volto para o corpo, eu não sei. Eu só sei disso quando eu saio. Lá dentro da matéria eu não lembro. Ele só tem 6 meses de vida, que era o corpo dele. Olha que coisa impressionante. Ele tinha consciência que ia embora fora do corpo, mas aqui embaixo ele não tinha um instinto de sobrevivência, acho que... Mas, cara... Ele olhou para a direita e falou assim, sabe por que eu estou olhando para lá? Tem uma gangue de espíritos ruins que querem invadir minha casa. Mas eles não sabem que eu tenho um guia espiritual secreto que criou uma cúpula de energia aqui em volta. Aqui só entra quem for meu amigo. Como nós somos amigos agora, ele vai deixar você entrar. Vem comigo. Atravessou a casa, eu atravessei atrás. Parece papo de doido para quem está fora do tema. Entramos numa casinha que tinha atrás menor. Atravessamos a parede, chegamos num quarto, o corpo dele estava deitado de barriga para cima, ele vestido de pijama, igualzinho ele, duplicado, de óculos, ele dormiu lendo, só que fora do corpo ele não tinha óculos. Ele olhava para o corpo e falava, coitado, ele vai morrer em 6 meses, e quando eu entrar nele, eu não vou me lembrar. E aí ele falou, espera que o meu guia está quase chegando, ele vai gostar de você. Guru mergulhou dentro do corpo, cara. O corpo dele deu um tranco, ele continuou dormindo. Ele não ia lembrar de mim, de ter me encontrado. Apagou dentro do corpo. Ale, a cama dele tá aqui. Eu tô em pé do lado de cá, no ar. Entre a cama e a parede, tinha uma porta que provavelmente dava para casa do filho na frente. Entre a parede e a cama, começa a aparecer uma silhueta energética humanoide, mas não, só via a silhueta. Quer dizer... tá passando de um outro plano e condensando nesse aqui. Se formando ali. Um homem alto de uns 2 metros, cara. Eu sinto energia até hoje dessa experiência. Um homem alto se plasmou, cara, na minha frente. Quer dizer, ele foi condensando para facilitar o ver. Moreno. Eu não diria que ele é hindu, nem que ele é árabe, mas uma mixagem dos dois tipos. Um turbante com uma pedra azul na testa, no turbante. Uma roupa iniciática, grandão, um manto cheio de símbolos esotéricos. Você sabe quando você está na frente da realeza, cara? Assim na minha frente,
Em nenhum instante, Guru, ele deixou ostensivo que ele era um espírito avançado. Eu é que sentia disso. Ale, você está na frente da autoridade. O cara era um espírito avançado, sereno, tranquilo. Eu sabia disso. Ele não precisava falar. Simplesmente eu... Quando você bate de frente com uma entidade assim, fique quieto, cara, não fala nada. Deixa que ele produza um conteúdo que vem na tua mente daquilo que ele acha melhor para a sua evolução. Não pergunta, não enche o saco de um guia espiritual assim. Ale, mentalmente ele falou, olá, meu nome é Sanat Kun Maat. E eu, quieto, eu participei em vidas anteriores de iniciações no Velho Egito e na Velha Índia. Hoje eu estou liberto da matéria há muitos séculos e eu uno o ensinamento do Antigo Egito com o da Índia num viés espiritualista. E eu criei um templo extrafísico, que é uma biblioteca extrafísica, para pessoas que saem do corpo estudar fora do corpo durante o sono. Opa. Olha só, montei, ele tem a forma de uma pirâmide, está todo montado, só que quase ninguém vai, porque as pessoas não estão saindo do corpo como poderiam. Então ele apontou para o velhinho e falou assim, ele devia ter uns 70 anos, falou assim, ele é meu discípulo de outra vida. Então antes dele reencarnar, fizemos um trato que ele desceria e que durante a vida eu tiraria do corpo durante o sono, né? Ele não lembraria de mim, eu tiraria ele, levaria ele para ajudar os outros, usando ele como veículo mais denso num plano. E esse foi o projeto. Durante décadas eu tiro ele do corpo e levo ele para ajudar as pessoas. Ele me vê, sabe quem sou eu, mas não lembra que ele era discípulo meu de outra vida. E agora está chegando o fim da tarefa dele. E ele me olhou com a profundidade assim, que você fala, ih, vai sobrar algo para mim, né? É, lógico. Aí ele falou assim, o corpo dele está com câncer, ele está com cirrose, e em breve ele vai embora. Na hora final, eu virei buscá-lo com toda a honra, porque ele ajudou muitas pessoas. Ele vai ser levado a um plano espiritual ao qual ele merece, porque ele ajudou muita gente durante o sono. E ele olhou para mim e falou assim, mas ele tinha uma outra tarefa para cumprir que ele não cumpriu. Quando ele falou isso, eu gelei, Guru. Falei, vai sobrar para mim, né? E aí, mentalmente, ele falou, ele tinha que escrever um livro contendo as orientações espirituais que eu passava para ele, né? E este livro ajudaria a outros, lendo o livro, a ter saídas e frequentar minha biblioteca. Ele não escreveu o livro porque ele ficou com medo da repercussão da família. Aí eu pensei, também, se ele tem 70, isso acontece há décadas, isso acontecia com ele na década de 40, 50, não tinha clima para ele produzir um livro desse lá no sul do país. Ele não seria entendido, dá para entender o medo dele. E ele falou, ele então não fez o livro, esse livro precisa sair. Como ele não fez o livro, olha só, eu conversei com seus guias espirituais e eles já autorizaram, você vai escrever. Ale, Guru, eu aqui dentro. Pô, perguntou os guias, ninguém perguntou para mim. Isso intelectualmente. Só que aqui dentro do coração eu aceitava a tarefa, cara. É aquela coisa, intelectualmente de um jeito, mas aqui dentro eu sabia que era. E ele falou assim, volta para o seu corpo agora, para você se lembrar de mim claramente. Exatamente daqui a 30 dias contados eu apareço para te passar o primeiro texto. Totalmente metódico, cara. E ele falou assim, meu nome é Sanat Kun Maat. Meu nome é um mantra que une a tradição hermética do Egito com a tradição do yoga da Índia. Concentra no meu nome, que é um mantra para você sair do corpo. Concentra nos teus chakras. Sanat Kun Maat. Fui puxado assim, um solavanque, em fração de segundo, caí dentro do corpo. Sentei assim, Sanat Kun Maat. Para não esquecer, anotei. Isso era uma época pré-internet. Eu fui pesquisar. Sanat, eu já sabia o que era. Era uma palavra do sânscrito, Brahma, o criador. Tanto que o hinduísmo era chamado Sanat Dharma. Sanat, quer dizer, o divino. Kun, eu não sabia o que era ali. E Maat era a deusa da justiça no Antigo Egito, né? Mas o Kun do meio eu não sabia. Levei alguns meses para descobrir as águas primordiais ou as energias primordiais. Sanat, que é Brahma, Deus. Kun, que são as águas primordiais ou energias primordiais. E Maat, que é a deusa da justiça. Sabe a Bíblia lá no Gênesis? O Espírito de Deus flutuava, nada havia a não ser as águas primordiais, a escuridão primordial, onde faça-se a luz, que é a energia onde Deus plasma a vida. Olha o nome do cara, Deus, a luz e a justiça. Vai mexer com o cara desse. E aí, 30 dias exatamente, ele apareceu, passou o primeiro texto, cara. E aí eu juntei. Quando foi em 2005, eu publiquei o livro Ensinamentos Extrafísicos Projetivos, que são os textos dele que eu
transcrevi para cá. Esse livro é excelente para estudante de saída do corpo, está disponibilizado gratuitamente no meu site. Entrem lá e baixa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, Sanat Kumaat, não confundir com Sanat Kumara, é Sanat Kumaat. E eu aconselho ler o livro quem gostar de temas espirituais. Gente mais técnico-cética não vai gostar, porque ele trabalha aquela coisa bem iniciática. Aí, o livro já estava prontinho, faltava escolher a capa. Eu estava de férias em Jundiaí, no sítio de uma amiga, mergulhei na piscina. Quando eu ponho a cabeça para fora, em que dá aquele contraste da luz do sol com as gotinhas de água brilhando, um segundo, te abre uma imagem, uma pirâmide no ar enorme, cara. E aí veio na minha hora, essa é a capa do livro. Cadê? E aí, Tá aí? não tá aqui, porque eu nem ia contar essa história hoje, me ocorreu outro programa. Eu botei o livro lá e a capa é essa. O livro é um dos meus melhores trabalhos, que na verdade não é meu, né? É dele. Do Sanat Kumaat. Do Sanat Kumaat. Muitas mensagens que ele me passou fora eu transcrevi e outras aqui que eu fui pegando. Agora o detalhe, baixem o livro logo, porque uma editora se interessou, eu tenho 14 livros publicados, se interessou em relançar, eu vou duplicar ele para 200 páginas, vai virar o dobro. Vai sair, aí ele não vai poder ficar mais lá online. Então, mas você vai duplicar, o Sana passou mais informação? Mais, porque eu publiquei o livro em 2005, de lá para cá tem outro livro já. Aí eu vou juntar num livro maior, mas quem puder pegar já enquanto está lá online, baixe, e tem outros livros lá para baixar. Tem um livro meu, chama Na Luz de Krishna, também está lá para baixar. A gente vai reeditar ele o mês que vem dobrado, ele vai sair de lá. Vai sair com capa dura, vai ficar lindo. Eu tenho mil histórias para contar sobre coisa de livro. Aí você falou, ele lá não pode escolher. Cara, eu já fui escolhido para fazer o trabalho de outro. Ainda tem os meus, eu não aguento fazer tudo. Então, tipo assim, agora se aparecer alguém e falar assim, ele não fez, manda pro Alê, manda pro Guru. Não, manda, acho que tá na hora já. A gente, pode mandar, a gente se inscreve, a gente tá se alistando aí pro exército dos escritores. Aqui de Quase Morte, A La Hora de la Muerte, do Dr. Carlos Ozes, é um livrão. Eu não tenho edição inglesa, só tem a tradução em espanhol. Também um livro espetacular sobre EQMs. Então são algumas obras que eu trouxe da biblioteca vasta que eu tenho em casa. Deixa os de EQM aqui. Tá. Aí agora eu trouxe algumas obras de saídas do corpo para indicar. Aí no EQM, saídas do corpo convencionais. Tá, vamos repassar rapidinho aqui. Então. Vamos repassar, vai. Então vai mostrando aqui, Guru. Então... A La Hora de la Muerte. É Carlos Ozes, esse é espanhol. Tá, todos esses de EQM. Todos de EQM. Fui ao Céu e Voltei. Mary New, aqui edição nacional. Transformados pela Luz, do Dr. Neil Morse, maravilhoso. Legal. Esse tem que mostrar esse aqui antes. Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander, e depois um Mapa do Céu, que é a sequência. O livraço também. Esse é Os que Voltaram para Contar, do Admir Serrano, que é espírita, contando casos de EQM, autor nacional. Esse é Rumo ao Ponto Ômega, do Dr. Kenneth Ring, que é um dos principais pesquisadores de EQM nos Estados Unidos. Incrível. Esse é o Transformados pela Luz, da Betty Ade, que é uma autora doce, sentimentos legais, um livro bem bonito mesmo. Esse é o Do Outro Lado da Vida, do Dr. Melvin Morse, são relatos de experiência de quase morte de crianças. E esse é a revelação do segredo da doutora Elizabeth Kubler-Ross, é uma fábula que ela escreveu de um garotinho doente que saía do corpo. Esses são os de quase morte. Aqui estão separados de projeção astral, tá? Que aí eu mostro aí a hora que vocês autorizarem. Hoje a gente está fazendo, o pessoal que está assistindo, um pouco diferente, pessoal, das outras vezes. Estamos falando mais de livro. É muito importante que vocês estudem. Não bobeie agora com a internet achando que só ali num tapinha. Achando que tá fácil. Pesquisa, dá trabalho, leva tempo. Não entre em qualquer estudo espiritual de qualquer coisa sem embasamento, principalmente na área de saídas do corpo. Leia os autores clássicos, sérios, para ter visão de conjunto. Ninguém sabe tudo, nenhum autor tem verdade absoluta. Soma tudo e acha seu caminho. Não segue a abordagem de ninguém, segue a sua. Soma na média e acha seu jeito, com a sua maneira, e não enche o saco do jeito dos outros, que às vezes de forma diferente vão chegar no mesmo ponto que você. Porque tem autor chato que quer formatar o leitor dentro da abordagem. Eu, graças a Deus, não tenho essa cabeça. Eu não quero formatar nada. Eu quero libertar da formatação. E que por isso que eu estou dizendo, leia vários autores de várias áreas, soma, acha a sua opinião e não formate nada. Fique aberto para a vida
e se desenvolva. E eu trouxe os livros que não são tão comentados, porque os mais comentados as pessoas já sabem, já conhecem, são os clássicos. O Valdo Vieira, Robert Monroe, Silva Muldon são conhecidos. Eu trouxe os que não são tão badalados, tá? Mas aí eles são fáceis de achar? São esses que eu trouxe, mas tem 2 aqui que não, mas são os últimos. Mas a maioria são. Tá. Esse aqui, maravilhoso. Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman. Editora de ouro, está esgotado, só acha em sebo. Esse é contemporâneo, autor aí nosso, década de 2000 para frente. Esse livro é espetacular, cara. Se tornou uma das grandes obras do tema, tá? Aventuras Além do Corpo, William Buhlman. O livro é espetacular, um dos melhores trabalhos produzidos na área. Esse aí se tornou obrigatório, William Buhlman. Aventuras Além do Corpo. E ele tem uma sequência que a editora Pensamento lançou, O Segredo da Alma, que seria bom a pessoa adquirir depois de ler o anterior, porque é uma sequência. Esse é o segundo dele. E esse se acha em catálogo, a pessoa pode comprar novo em livraria. O anterior só em sebo. Esse autor, o William Buhlman, é um dos grandes autores contemporâneos da gente, cara com abordagem moderna da saída do corpo. Vale a pena. Tá? Inclusive, ele até tá falando de wormholes aqui. Exato, então. Rosen and... A ponte, né? A ponte de Rosen e Einstein. Isso. É que o seguinte, até tá aqui também. O William Buhlman é físico, cara. Ele se formou em física. Então, uma das primeiras coisas que ele aventou, Guru, foi os campos energéticos, os portais, os rolls extrafísicas, as passagens. Foi um cara que falou muito, porque ele tinha uma visão de um físico. Os anos se passaram, quando ele lançou esse aqui, O Segredo da Alma, você vê que o cara físico foi virando espiritualista nesse aqui, com a própria experiência. Que louco, né? Os 2 livros se complementam. Agora, esse aí é bem técnico ali, para quem gosta da coisa mais para a área da física, esse livro é excepcional. Tá falando até uma passagem interessante aqui, né? Então, que na verdade o buraco negro era na verdade uma ponte ligando o universo é uma das teorias a um outro possível universo. Isso. Einstein e Rosen afirmaram que buracos negros eram pontes para qualquer lugar e qualquer tempo. Na física atual, esse conceito é chamado de ponte de Rosen-Einstein, né? Rosen-Einstein Bridge. Primeira teoria científica amplamente aceita sobre a possível existência de universos ou dimensões paralelas. Isso. Caramba. Muito legal. Então, você já vê que o embasamento do cara é coisa física de alto nível, né? Esse livro é excelente. E no outro, ele já está mais numa vibe mais espiritualizada. Os 2 livros são e o assunto ele é denso, mas ele tá colocado de uma forma bem fácil aqui, né? Bem. Um universo multidimensional, um universo visível, primeira membrana energética, tem vários diagramas aqui. Exato, e ele usa a própria física atual para entender o lado extrafísico das passagens. Eu dei uma estourada aqui no seu livro. Esse livro é... Não, mas tá bom, livro tá bom aí. Vamos lá. Esse autor aqui é contemporâneo também, não é conhecido no Brasil, porque o livro dele não foi traduzido para cá. Soul Traveler, Viajante da Alma. É o Dr. Albert Taylor, PhD. Cara, esse livro é maravilhoso. O livro é de 2006, mais ou menos. É outro grande cara atual da área da saída do corpo. Aqui no Brasil não é conhecido. Soul Traveler. Soul Traveler só tem em inglês, não foi traduzido para cá. Eu sei que tem uma tradução para o espanhol, né? Mas eu não tenho essa tradução, eu só tenho o original mesmo em inglês e tô torcendo para alguma editora traduzir ele aqui para o português, que é outro cara também muito bom. Bom, esse aqui é um classicão, cara, maravilhoso. Essa edição tá com o nome de Practical Astral Projection, em inglês. É década de 50, Irã. Então aí tá falando projeção astral na prática. Na prática, só que é o seguinte, o Irã era um francês chamado Marcel Louis Forran, que usava um pseudônimo maçônico de Irã. Em 1926, na França, ele lançou um livro chamado O Médico da Alma, onde ele contava os relatos de saída do corpo dele. Quando foi na década de 1950, traduziram o livro dele para o inglês e mudaram o título. Sabe quando você vê o filme aqui traduzido o nome em português, o nome em inglês não tinha nada a ver? Então o Médico da Alma virou Practical Astral Projection, que é este aqui que é, na verdade, o Médico da Alma, que é um clássico. E hoje, para encontrar a edição francesa, é difícil encontrar esta em inglês, que é um clássico do tema também, maravilhoso. Muito bom. Mas você lê tudo em inglês? Inglês, espanhol, fui estudando. A maior parte eu aprendendo sozinho, cara. Espanhol eu leio muito bem, italiano eu também leio.
né? E fui aprendendo sozinho o inglês, que eu estudei um pouco. Mas você estudou no astral ou na aqui, Terra? Porque eu tenho uma memória muito boa, então se eu estudo idioma rapidinho, A maioria dos maiores é em inglês, ou não? Na área de projeção astral, houve uma época que a maioria dos livros é em inglês. Só que, da década de 1960 para frente, surgiram os autores em português um monte. Ivone Pereira, Hamilton Prado, Valdo Vieira, Geraldo Medeiros Júnior, Luiz Roberto Matel, um monte, que o Brasil hoje produz e produziu grande literatura de saídas do corpo que chega a ultrapassar os americanos. Só que muita obra que saiu lá não saiu aqui, e isso ficou um vácuo. Eu, como sempre estudei de tudo, eu procurei me forrar de informação de tudo quanto é área para poder embasar tudo que eu estou falando. O curioso é que a internet aparece um monte de pseudo-mestre. E eles entram em comentários para comentar as coisas. Então, tem gente que fala, você não sabe nada, Wagner. Pô, um cara que não leu nem metade disso aqui que eu estou mostrando. É verdade. Né? E aparece, eu não discordo de você, às vezes por um motivo religioso do cara, ou às vezes que o cara é cético, mas ele não teve esse trabalho de olhar para ter essa visão. Tem alguém de algum país esquisito? Esquisito que eu digo é Cazaquistão, que fez projeção astral. Não, aí que dá. 99% da literatura de projeção astral está no Ocidente. Agora, eu tenho um livro que fala de saída do corpo no Japão. Tá? É uma obra rara. E tem outros livros que saíram na China que a gente não sabe. Sim, nunca saiu de lá para cá. No mundo árabe também eu não conheço nada desse porte. Agora, os livros que saíram lá foram as traduções daqui para lá. Mas é uma pena. Você já imaginou 1 bilhão de pessoas na China? O quanto poderia ter de relato de saída do corpo que não sai por causa do regime comunista lá, manter tudo preso ali dentro. E outra, 1 bilhão de pessoas que não está tendo acesso à literatura em aberto sobre isso, cara. É muito, hein? O que poderia aí apareceria mais um monte de contato ET da saída do corpo se os chineses começarem a trabalhar. Eu tô com uma viagem para o Japão que ela estava marcada para abril de 2020. Estourou a pandemia, a viagem foi adiada. 2021, 2022. E aí agora, talvez 2023, porque em abril eles têm uma semana de feriados interligados. E aí eu ia lá para fazer algumas palestras para brasileiros que estão lá no Japão tem até Umbanda, cara, que era o japonês, filho de japoneses aqui que frequentavam Umbanda, vai para lá, ele monta o grupo dele. E agora você já imaginou, cara, um japa incorporando o pai Joaquim e comendo pastel? É uma coisa universalista, né? E aí, talvez agora, em abril de 2023, eu vá, já tá um público lá esperando, e eu gostaria de traduzir um livro para lá, para o japonês. Outra coisa, lá também tá para download gratuito do site, um livro chamado Sakuras Espirituais. Eu fui orientado espiritualmente, eu moro no bairro da Saúde, aqui em São Paulo. A Liberdade era o bairro que tinha mais japoneses aqui em São Paulo. Hoje a Saúde tem mais. E é uma maior comunidade japonesa brasileira hoje é na Saúde. Meu prédio é 80% de japoneses, né? E aí, um dia eu estava numa loja, cara, esperando para pagar uma conta, desceu assim de chofre na minha mente. Escreva um livro falando da ligação espiritual Japão e Brasil. Porque a quantidade de japoneses que migraram para o Brasil do início do século XX para cá é enorme, e junto com eles vieram companhias espirituais que foram reencarnando, e vários de lá estão vindo para cá, e que também alguns do Brasil, mas é mais de lá para cá. Fale sobre isso. Eu comecei a escrever, começaram a me mostrar coisas na saída do corpo, eu comecei a escrever. Publiquei um livro chamado Sakuras Espirituais, que fala da ligação Brasil e Japão no mundo espiritual. Cara, o livro é lindo, é uma homenagem ao povo japonês do Brasil, porque são os nossos japoneses aqui que vieram de lá. O livro é lindíssimo, está disponibilizado também gratuito. Eu quero ver se eu consigo transformar ele em papel na viagem para o Japão, que eu acho que esse livro lá ia espalhar. O Japão está em cima de um monte de vulcões submarinos, numa área sismicamente instável. Se algum dia aquilo lá estourar e o Japão afundar, você sabe aonde o Japão vai sobreviver? No Brasil, na grande colônia japonesa. Seria maravilhoso. Teria a tradição japonesa viva. O meu livro já está aí, se acontecer algo, ele já está falando dessa transição do Japão no Brasil. Sabe, o livro é lindo, me emocionou muito fazer esse livro, as orientações que eu tive. Por favor, baixem mais um. Gente, entra lá, estuda, por favor. Quem não tem grana, baixa gratuito os livros lá, sabe? É legal poder estar produzindo coisas assim, abrindo para a população. Eu fui orientado para fazer esse livro.
E aí de lá para cá, já tem 1 ano e pouco, eu já estou recebendo outros, talvez saia um segundo volume em breve. Mas peraí, então quer dizer que o Japão vai afundar? Não é isso. Igual que eu quero dizer. Atlântico. Não. A possibilidade do Japão um dia afundar é muito grande. Sim. Como, por exemplo, a Califórnia está quebrar. perto da falha de San André. Uma hora aquilo racha. Uhum. Não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que Pode. a possibilidade. Então, eu estou dizendo, se um dia, porventura, rolar uma tragédia dessa, a cultura japonesa sobrevive no Brasil com os descendentes, cara. Então, o livro fala desta ligação. Por que eles estão vindo de lá para cá? E o que isto acarreta de união do Brasil com o Japão, espiritualmente falando? E por que tem tanto japonês aqui no país, cara? E aí, quando eu lancei o livro, ele já está lá traduzido para o espanhol. Porque uma japonesa de São Paulo que mora na Bolívia entrou em contato comigo. A comunidade japonesa na Bolívia e no Peru é enorme. Ela traduziu para o espanhol, eu também botei em espanhol lá. Ele está sendo traduzido para o italiano também. Caramba. Vários dos meus livros que estão lá, o do Sanat Kumate está em inglês, português, espanhol e italiano. Tudo gratuito para baixar, cara. Então, eu me sinto contente de estar podendo veicular coisas assim, sabe? Para mim é uma honra, né? Podemos continuar? Ainda tem um monte aqui. Deixa eu só falar, tem uma coisa interessante aqui nesse Soul Traveler aqui, que é um guia, né, para sair do corpo, para ter experiências de sair do corpo e para maravilhas além, não é? Aqui está falando que o autor, ele é um ex-engenheiro espacial da Força Aérea Americana. Da NASA e de pesquisa espacial. Exatamente. Que é o Albert Taylor. É um cara bem embasado, eu tô falando. Tem gente muito séria. O cara é um ex-engenheiro espacial da NASA. Pena que esse livro ainda não saiu aqui. Eu tô doido para alguém traduzir para outras pessoas poderem ler. Soul Traveler. Albert Taylor. Albert Taylor, que é PhD. Vamos lá. Esse aqui é um clássico de 1934, cara. Desdobramento, fenômeno de bilocação do Ernesto Bozano. Ele é um autor mais conhecido na área espírita, mas ele mesmo não era espírita, mas ele tinha amizade com o pessoal daquela época. Em 1934, ele lançou esse livro que tem relato de soldados dentro da trincheira na Primeira Guerra tendo saída do corpo, cara. Que a Primeira Guerra... Por causa do trauma. Foi uma guerra... Não, a guerra de trincheiras. Sim. A pessoa ficava semanas dentro da trincheira, dormindo na lama. Tem relato de saída do corpo dentro da trincheira. E esse livro saiu no Brasil em 1970. Mas ele é de 1934 na Itália. E a bilocação, a bilocação a gente usa pouco esse termo aqui. Bilocação é bi de dois, locação de lugar. É quando a pessoa fora do corpo aparece para um terceiro. Esse terceiro fala, mas peraí, seu corpo não tá ali, como é que você tá aqui? Como se soubesse... Ele parece para uma terceira pessoa acordada? Tipo materializada, isso. Se plasmou? Tipo assim, o guru sai do corpo lá e aparece na tua casa e fala, porra, é você, guru, ele tá na tua frente. Aí você fala, pô, o corpo dele tá ocupando espaço lá e ele tá ocupando outro aqui. Parece que ele tá em dois lugares. Bilocado. Isso era chamado antigamente de bicorporiedade no século XIX, na literatura espírita. Depois a parapsicologia criou o termo bilocação, né? Enquanto que o guru fez a belugação. Belugação Lembra? astral. A belugação astral. Podia ser esse o nome do seu programa lá na Belugação astral. Vai estrear o programa na Rádio Mundial. É legal, quer dar essa notícia? Já aproveita que tá aí. É verdade, já estamos no ar, já todas terças-feiras às 15h30, alegria de viver com bilugação astral. E se o cara faz projeção astral e é chamado de projetor, se o cara faz belugação astral, seria o belugador ou belugadora? Bilugação astral. Bom, esse aqui eu não tenho o original, mas eu tenho os outros livros dele. É um peruano chamado Josip Ibrahim. Na década de 70, ele chocou a sociedade peruana publicando este livro. Eu visitei Ganímedes, uma das luas, eu acho que de Júpiter, ou de Netuno. Ganímedes. Ganímedes. É uma lua levada por extraterrestres fora do corpo, viu? Olha aqui, ó. Década de 70, cara. Eu não tinha o original, consegui com um amigo peruano que ele me mandasse uma cópia. Depois eu consegui os outros livros dele no original. E eu visitei Ganímedes, saídas do corpo com extraterrestres, cara. Década de 70. Mundos Raridade. em que não existe a muerte. Olha que legal. Exatamente. O livro é um clássico, é desconhecido aqui no Brasil. Eu consegui essa obra rara. Aqui você tem a 17ª edição. Eu tô vendo aqui Ganímedes. Ganímedes é uma das luas de Júpiter. De Júpiter, isso, exatamente. Não, pera, é também chamado de Júpiter 3, é o principal satélite natural de Júpiter. Isso. Sendo o maior satélite natural do sistema solar. Este gigantesco satélite orbita Júpiter a 1,7 bilhões de quilômetros de distância.
E esses seres que levaram ele, eles habitam Ganímedes, essa lua. Em torno de Júpiter. Caramba. O E livro ele conta o relato. Tá falando que Ganímedes é metade do diâmetro do planeta Terra. Exatamente, é uma lua enorme, cara. É uma lua É enorme. do tamanho da metade do planeta Terra, é uma lua enorme. Tem até o E videozinho vida dela lá. aqui, ó, em 3D, ó. E cadê? Ui, Travou. Aí esse cara, na década de 70, alegou ter saídas do corpo e ser levado até lá. Incrível, né? Incrível, Ó, né, cara? peruano. Peruano, Josip Ibrahim. Ninguém vai buscar tanta literatura que nem você, né? Vai mas escavar tudo. É que eu amo muito essa temática, cara, e eu gosto muito de estudar, eu tenho uma memória boa, e eu procurei me embasar o máximo que eu posso. O que me guia é a minha própria experiência, mas eu adoro ler e estar dentro desse meio, isso me ajuda a ter experiências melhores. Claro. Mantém o cérebro dentro da vibe desse tema, cara. mantém o seu cérebro sempre novo. Aqui, ó, Ganímedes. Aqui, ó. Bonito. É. Ó. Então, Peguei uma ilustração aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. É, um pouco. Ganímedes, tá aqui. Você coloca, é bem e só legal. lembrando para quem está assistindo a gente que conhecimento não é sabedoria. Porque alguém pode ler muita coisa e não despertar a consciência para nada. Sim. Para mim, o conhecimento está me ajudando a melhorar enquanto pessoa. Porque tem alegria, tem amor e ética para sustentar o conhecimento, né? É. Mas conhecimento só pode prender a pessoa nas malhas do ego dela, mas o conhecimento não é tudo. De repente, você tem alguém que tem uma biblioteca enorme, é um babaca no dia a dia. Né? Então, aqui a gente está falando de coisa, estuda alavancando o crescimento. Muito E bom. outra, quanto mais você estuda, tua ignorância aumenta. Porque quanto mais você sabe, o infinito que desdobra, que você nem tinha ideia, é muito maior do que o que você sabe. Então não tem como alguém ficar vaidoso ou arrogante, porque estuda, é uma besteira isso. A gente fica animado, né? Com cada coisa que aparece. Tem que ver o que estuda também, né? Porque tem muita coisa. Bom, É. esse aqui é uma raridade também, um livro mexicano, do Rodolfo Benavides, que era um sensitivo mexicano, chama Entonces Seremos Dioses. Esse livro ele fez romanceado com as projeções astrais dele, em forma de romance. Que livro lindo esse aí, cara, emocionante, não tem em português. Entonces Seremos Dioses, né? Rodolfo Benavides. autor Então seremos mexicano. deuses. Um Eu dia tenho seremos outros livros dele, mas esse aí é o que trata mais. Rodolfo Da saída do Benavides. corpo. Caramba. Aqui, só para diversificar, um livro de projeção astral na área da Umbanda. É legal mostrar. Enquanto Dormes, da Vovó Benta, que é uma entidade, através da médium Leni Savisky, lá do Rio Grande do Sul. Enquanto Dormes, saídas do corpo no contexto da Umbanda. É o que eu falei, tem que ter abordagem universalista de tudo quanto é área. Incrível. O livro é lindo também. Enquanto Orientações da dorme. Preta Velha sobre saída do corpo, cara. Que loucura, hein? Até isso tem, olha que bacana. Ela tem uma série de livros legais. Tem pra todos os gostos. Agora, aqui. isso aqui eu acho que vai surpreender vocês. Eu não tenho como mostrar a capa, porque eu comprei já usado e encapado. Deixa eu contar a história. Era 1989, 1990. Eu estava em Porto Alegre, onde eu sempre fui fazer cursos, né, lá no Sul. E Porto Alegre eu gosto de rodar os sebos, as lojas de quadrinhos, eu acho coisas lá. Tem algumas lojas de rua, de disco. Tem uma na Marechal Floriano, uma na Galeria Chaves, que eu vou fuçar coisa de rock progressivo. Sempre acho coisa que eu não acho aqui em São Paulo. E aí, num sebo, eu achei isto aqui. Olha o título. Viagens à Lua, a várias estrelas e ao Sol. História de uma sonâmbula de Weidheim, junto ao Tec no reino de Württemberg, na Alemanha. Dá uma olhadinha cá embaixo, o ano do livro, 1897, olha lá embaixo. Nossa. Nossa, tem mesmo. Não tem a capa porque a pessoa que vendeu para o sebo encapou. É o seguinte, a comunidade alemã no Rio Grande do Sul é grande. Então, imigrantes alemães, no final do século XIX, tinham contato com este grupo que tinha essa sonâmbula lá no Weilheim, que acho que é o nome dessa cidade. E eles mandaram para cá o livro em alemão e eles traduziram uma tradução pequena para a colônia alemã em português. Que é essa raridade que eu achei, que isso é de 1897. Mas como é que você achou isso aqui? Achei isso num sebo perdido. Mas fuçando. como? Não tem nada? É só- Não tem, mas é um livro preto? Cara, se tem coisa que me aborrece num sebo, é se eu tiver com alguém ficar me apressando. Porque eu vou sentar, vou fuçar tudo, cara. Eu acho cada coisa, né? E aí achei essa obra, que são saídas do corpo de uma sensitiva alemã que tinha saídas do corpo indo para fora da terra, cara.
E ela descreve planos espirituais também, um livro de saída do corpo em 1897. Agora, ela participava de um grupo religioso, então a interpretação dela era religiosa. Por isso que esse livro não é citado na literatura de projeção, porque ele tendeu para o lado religioso. Agora, os relatos são espetaculares. É interessantíssimo, que eu vou ler aqui o que está escrito aqui na frente, né? Um livro onde os leitores encontrarão importantes revelações sobre o outro mundo, publicado por uma testemunha ocular de todos os dias e por amigos da verdade e da alta revelação. Que eram as saídas do corpo dela e o pessoal registrava quando ela contava na volta. Testemunha ocular, né? Ela viu. Traduziram só para a comunidade alemã ali, pequenininha, cara. Pequenininha. Na livraria. Cara, muito Eu interessante. consegui esse exemplar lá. Caraca. Esses anos, nunca vi ninguém citar esse Esse livro é antigaço. Antigo, Né? Tem eu tô com 120 cuidado dele anos. para não desfazer as páginas. Aí uma obra rara. A primeira viagem, objeto espacial, né? Tá vendo? Disco voador descrito em 1897, cara, por saída do corpo. Cara, que coisa É o doida, que eu hein? falei, não é que apareceu mais relatos. Aparece, mas porque antigamente estava muito num nicho, ou outro não era, ninguém sabia. Pô, ninguém entendia o que significava isso aqui também. Exatamente. Aí quando eu achei isso aí, cara, até hoje eu guardo. Um monte de gente já pediu emprestado, eu não empresto. Porque esse aí é uma obra. É um livro bem E antigo. aqui você olhou, por exemplo, tem aqui a primeira viagem à Lua. Ela passa informações Acontece que hoje não, estão comprovadas. É que a Lua, muitas informações espirituais chancelam isso. Eu nunca fui, mas chancelam que o plano extrafísico da Lua tem gente, não no plano físico, e que o ambiente é mais pesado, cara. Com o ambiente, tipo assim, após a morte, uma galera fica em torno do astral da Lua meio que grudado, preso. Ela também fala nesse ponto, né? Não é uma cidade astral na Lua, uma cidade física, mas sim uma comunidade extrafísica por sobre o satélite. E ela narrava isso naquela época. E outra, a maior parte dos relatos dela era em ambientes pesados, cara. Ela via muito espírito sofredor nas camadas energéticas mais pesadas, né? Porque talvez até porque ela fosse religiosa, aquela coisa mais moralista, às vezes de ficar dentro dessa vibe aqui de costumes ou coisas humanas, ela entrava dentro desse, vamos chamar, inconsciente coletivo trevoso aí, o porão da humanidade no astral. Ela tá falando aqui que ela perguntaram o nome da cidade, né? Você poderia me dar o nome dessa cidade? Ela falou, ao entrar no portão, vi um nome nele escrito, vou informar-lhe agora. Chama-se Getsemane. Esse é um... Getsemane é tirado lá da Bíblia. Né? Então, eram religiosos alemães, então... A tendência era que ela usasse as expressões ligadas, mas era um ambiente pesado que ela estava vendo. Mas o que é o Getsemane? Getsemane é Jesus ali com a cruz, cara, ali chegando ali no momento, né, aquela peregrinação, Jesus do Getsemane, ali no momento crucial da vida dele, cara. Quando Jesus está ali arfando num sufoco do cacete, sabendo que em instantes vai morrer. Sabe, só assim, porra, a aprovação de Jesus ali naquele lugar. Que coisa interessante, hein? Muito então, esse livro aí, uma hora eu vou fazer um trabalho sobre ele, vou resumir coisas e para dar conhecimento, porque ninguém sabe desse livro. Ah lá, tem outra aqui. A primeira viagem a Mercúrio. Sempre no plano espiritual daquilo, não no plano físico. No dia 10 de novembro de 1832. Isso, porque assim, um planeta pode não ter vida material, mas extrafisicamente ele tem campos energéticos. E às vezes, por exemplo, a galera desencarna aqui, estaciona ali no astral, nem sempre em torno da Terra, mas dentro do astral de algum planeta do sistema solar, que pertence à mesma rede. Caraca. É nesse sentido. Ele está falando de um grande edifício com vasto salão. Igual o André Luiz narrando o nosso lá, cara. É verdade. Não é no físico, e sim comunidades extrafísicas. Que coisa doida. Segunda viagem a Mercúrio. Ela vai em vários lugares. E para terminar, esse aqui que é uma raridade também, Inspirações e Reflexões sobre este outro mundo, cara. 1948, publicado aqui no Brasil pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. O autor se chama Antônio Alves de Lima. O livro hoje também é raro e tem várias narrativas de saídas do corpo. Eu não tenho o original, que já comprei num sebo encapado. Então, ao longo dos anos, eu venho pesquisando. Eu só trouxe hoje as coisas menos conhecidas, né? Sim. Porque os mais conhecidos já são citados. Mas
quem está assistindo ter uma ideia do que é um estudo sério sobre essas coisas. Não é brincadeirinha mística. Alguém conhece uma saída do corpo que eu possa fazer? Não, vai estudar, infeliz. Amplia, cria embasamento e mantém a mente aberta. Muitas pessoas pedem pra gente aqui recomendação de livro, eu quero estudar profundamente, então tomou uma enxovalhada de recomendações aí que você vai ficar a vida inteira estudando para aprender. E a próxima vez, viu, Ale, eu estava falando com o Guru, como eu já tinha comentado, vamos fazer um programa só de chakras, cara, que aí a gente passa 2 horas falando de chakras, eu trago alguns livros, mostro, a gente faz ao vivo respondendo pergunta do pessoal, e eu falei com o Áureo Corrá, né? E o Áureo mandou dizer para vocês o seguinte, ele está terminando um CD e ele vai vir no programa comigo. Só que ele quer terminar o CD para poder fazer o lançamento oficial aqui, cara. Olha que legal. O primeiro lugar que ele vai com o trabalho para apresentar vai ser aqui. Eu acredito que em novembro ou dezembro. Aí eu já convidei ele, vai vir, ele só vem se eu vier. Porque o Áureo é assim, cara, ele para sair de casa é difícil pra caramba. Mas quando eu fico estimulando ele, ele vem. E vai ser muito legal ter o Áureo aqui. Eu peço ele para trazer o violão e tirar uns mantras aqui. Que sabe o que a gente pode fazer? Eu explico o mantra e falo, tira ele agora no violão. Explico o outro, tira e faz aqui ao vivo, cara. Eu explico a tradução do mantra e ele tira aqui com o violão, na hora. Nossa, a gente faz isso aqui no programa. Que mais? Aqueles outros a gente mostrou na outra. Mostrou na outra. Esses dois aqui são os mais recentes. Ó, esse em inglês, Astral Projection for Psychic Empowerment. O empoderamento psíquico através da projeção astral. Esse é um dos mais novos. Eu nem li ainda, chegou tem poucos dias. Olha só, eu me mantenho atualizado, porque vai saindo. Olha, e gasta-se uma grana para pesquisar isso tudo, cara. Mas gringão aqui, ó. E esse aqui que é o The Out of Body Experience, experiências fora do corpo. Também em inglês, ainda não li, chegou recente. Anthony Peake, 2011 esse aí. São os mais recentes que eu recebi. Então, manter atualizado aí com os autores e mente aberta sempre. E o que tem de mais moderno hoje nesse estudo desta ciência da projeção astral? O mais moderno são as EQMs, porque é o tipo de experiência que mais é falado atualmente, que não é nesse contexto específico de saída do corpo, mas alcança mais gente do que o contexto específico, porque a maioria são médicos falando daquilo, e uma pessoa que lê EQM, ela acaba estudando saída do corpo depois, cara. O que mais tem moderno são as EQMs, os relatos, que acabam levando a pessoa a pesquisar outras coisas e ampliar. É a porta aberta atual mais moderna, são as EQMs. Não, mas assim, dentro das EQMs, né, que você diz que é o maior estudo que está sendo feito agora, quais são as maiores conclusões disso? A nível científico, ninguém vai se arriscar a fazer uma conclusão, porque tem vários médicos que ficam argumentando contra, embora outros médicos digam que não. A nível médico, você não vai ter uma chancela, você vai ter médicos que dão evidências. Agora, a nível popular, as pessoas que leem isso, para eles é uma evidência enorme, cara. Porque é o testemunho de uma ida e uma volta do lado de lá. A quantidade é enorme, em culturas diferentes, relatos diferentes, e aí é que está. São médicos pesquisando, não são estudantes espirituais da área X ou Y. Então, para a população, é importante ter gente que não está dentro da vibe espiritual, estudando aquilo, dá uma credibilidade para gente fora do meio espiritual, cara. Porque está estudando aquilo sem estar te falando de contexto espiritual e revelando o mesmo na passagem da informação. Cara, é uma coisa para se pensar. Tem materialista mais espiritualizado do que estudante espiritualista. Muitos. Porque o que garante a espiritualidade da pessoa, a consciência dela, é ação, é pensamento e sentimento. Você tem, mais vale um materialista atuante que faz o bem do que o estudante espiritual que não faz nada ali. Deixa eu dar um exemplo. Hoje, domingo à noite, aqui à noite em São Paulo, está ficando muito frio. Você pode encontrar hoje, distribuindo alimentos, sopa quente, um grupo de pessoas na rua, ajudando pessoas de rua, e é um grupo materialista, não está ali em nome de doutrina nenhuma, e eles estão fazendo bem. Eu garanto para vocês, vai ter uma luz em volta deles invisível e um grupo de mentores espirituais dando suporte, mesmo que o pessoal nem acredite nisso, porque a espiritualidade está onde está a ação sadia, não é no pensamento parado de alguém que não faz nada, não é o pensamento morto, é a ação viva, né? Então ali você vai encontrar mais energia do que num grupo espiritual que não faz nada, cara, claro. Numa ação de materialista. Outra coisa, eu estava comentando um dia e teve gente que
quicou quando eu falei isso. Cemitérios, por exemplo, são considerados campos santos em algumas religiões. Os cemitérios na Europa Antiga eram atrás das igrejas. Como a igreja era considerada campo santo, o que está no terreno dela também é santo, fora a memória das pessoas. Tá? Com o tempo, as cidades crescendo, os cemitérios foram... Hoje eles não estão em campo santo, eles estão em bairros da cidade, mas não no terreno da igreja mais. Mas manteve essa história de campo santo, porque é lá que está meu ente querido. Se você estuda a saída do corpo ou a parte espiritual, não há ente querido no cemitério, sim no plano espiritual. No cemitério estão os cadáveres, tá? Mas a pessoa real está em outro plano. Eu estou colocando isso no contexto de alguém que sai do corpo, tá? E aí, o que ocorre? Nesse sentido, o cemitério, chamado de Campo Santo, é um lugar onde os corpos estão se dissolvendo na energia da Terra. Ok. Algumas religiões consideram um campo santo, como tem rituais da área afro-brasileira feito no cemitério, culturalmente falando. Só que outro dia o pessoal ficou chocado ali, porque eu falei o seguinte: imagina um grupo de materialistas distribuindo sopa quente hoje à noite e fazendo caridade. E imagina o cemitério. Aonde você acha que é campo santo? Na ação da caridade viva ajudando o próximo, onde um cadáver está desagregando. O que para você seria um campo de milagres? Um campo de luz? E outra, Jesus assinaria embaixo que eu estou falando? Mas tem fanático religioso que não consegue entender isso. A ação viva, feita pelo bem do próximo, é a maior espiritualidade que existe. Não é o contexto de ler 1 milhão de livros ou ficar meditando no vazio. O lance é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Isso forma teu caráter, que é o que dá a tua espiritualidade. Não é um lugar onde você vai. Porque tem gente que frequenta lugares e é pior do que o outro que não frequenta. Então, espiritualidade não é um lugar onde você vai, é o que você tem dentro, um estado de consciência. E isso independe do lugar onde você vai. É o seu caráter. Quando você fala isso, tem gente que achava que espiritualidade era o lugar onde ela ia. E não é o que você carrega por dentro. Na hora de uma saída do corpo, você não vai carregar a doutrina, você vai carregar o caráter daqui para lá. Então, às vezes, o materialista tem saídas do corpo mais lúcidas do que um espiritualista que fica atolado intelectualmente aqui e não faz mais nada. Não é paradoxal uma coisa dessa? Então, o que a gente pode fazer? A gente que está estudando, some-se a isso atitudes sadias, coisas legais e uma humanidade, cara, simplicidade para lidar com isso, ser mais humano, mais compreensivo, entender as diferenças e usar esse tipo de estudo para abrir a mente, não para trancar. Que tem de pesquisador de saída do corpo lacrado na mente, com seu sistema, achando que é só isso, tem um monte. Eu não acho assim, eu acho que a gente tem que abrir de forma universalista, até entendendo que tem 1000 abordagens diferentes em cima do mesmo tema, e nem sempre as grandes pessoas na parte espiritual são aquelas que aparecem. Às vezes é alguém que você não conhece que perdoa todo mundo, e fizeram tanta sacanagem, ela perdoa todo mundo e ninguém acha que ela é espiritual porque ela não aparece. E aí vai um outro num podcast aqui igual eu, você acha, esse cara é legal. Não, legal é o cara que perdoa. É o outro que tá, o cara materialista que vai distribuir sopa hoje. A gente tem que ter uma noção espiritual sem ego, sem picuinha. Uma espiritualidade humana, cara, que deixa a gente um pouco mais feliz de estar vivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre caridade, você que faz bastante projeção astral. O que você consegue perceber de benefício real que você vê no astral para quem faz isso? Ajuda alguém que está em necessidade? Aplicação de energia. Porque, vamos supor, Guru, que você é um curador, um reikiano, um curador prânico, um passista. E você fala assim, se eu tivesse mais tempo, como eu tenho esse potencial de cura nas mãos, puxa, eu ajudaria muito mais gente. Mas eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas. Então, 1 ou 2 vezes por semana, quando dá, eu ajudo algumas pessoas, né? Aí ele fala assim para mim, se eu tivesse mais tempo, eu ia dedicar para isso. Acontece que nas horas de sono, você é levado espiritualmente por mentores que já te ajudam invisivelmente aqui e eles levam você para... Porque já é o que você desejava na vigília. Esse tempo aparece fora do corpo. Então você vai ser levado para aplicar energia de cura em pessoas que não estão legais. Seja alguém que passou após a morte e não está bem. Seja alguém que está doente e que você vai lá ajudar. Um dos benefícios, por exemplo, um curador amplia a ação dele em outro plano. E isso vai favorecer a evolução do próprio curador ali. Porque como ele está ajudando mais, ele avança mais. E isso na hora que o corpo dele está dormindo, sem ele estar operante para o plano físico. Então a saída do corpo, tudo que você fizer aqui,
você vai buscar a mesma coisa lá fora sem o limite da matéria. Então, cada pessoa tem objetivos e desejos, ela leva isso para fora. Imagina alguém com um conteúdo humanístico, por exemplo, vai trabalhar a saída do corpo com o conceito de humanidade. Para ele vai carregar para fora a visão que já tem aqui agora. Alguém extremamente egoísta, ao sair do corpo, não vai fazer outro trabalho de... Ele não está nem interessado no próximo. Então, essa diferença que eu vi em autores desencarnados que ajudavam os outros, essa diferença deu melhor para eles do lado de lá. Mas eu não estou dizendo que alguém tem que ajudar o outro para poder ter vantagem do lado de lá, não é isso. Naturalmente, à medida que você ajuda alguém, espíritos benfeitores vão te ajudar. Isso não tem nada a ver com doutrina X ou Y. Semelhante atrai semelhante. Agora, na saída do corpo, Guru, tem um trunfo espetacular. Ela quebra o medo da morte. Na tua ideia. Deixa eu me dar um exemplo. O medo de morrer está nas células. É instinto de sobrevivência. O medo da morte é um conceito que foi inoculado culturalmente. No imaginário popular, o que fizeram? Criaram uma caveira com uma foice e um capuz. E aí a pessoa fala, cuidado ali, lá vem ela. Ela quem? La muerte até la meia-noite, é para te ceifar, parecendo que é uma criatura que vem. Isso causa um medo no imaginário popular, e desde criança isso sendo reforçado, e esse medo foi inoculado na mente. Não estava nas suas células quando você nasceu. Um é o medo de morrer, o outro é o medo da morte. Um é celular, o outro é mental. Então, na hora que você sai do corpo, Guru, olha e vê o teu corpo deitado com você fora, naquele momento você sabe que não é o teu cérebro que produz o pensamento. Você está fora, cara. Você está vendo. E aí você se vira e encontra alguém que desencarnou um tempão e está vivo. Aí você fala, caramba, eu fui no velório dessa pessoa, chorei pra caramba, achei que era o fim de tudo. Eu saio do corpo, ela está viva, o que adiantou meu choro no velório se ela não tinha morrido? Realmente, apenas tinha saído do corpo. Você começa a quebrar paradigma de cemitério, caixão, velório, cadáver. Nada disso te interessa quando você viu a pessoa real ali fora. Isso quebra paradigma, você se livra do peso do medo da morte. Agora veja, a morte às vezes ocorre por um acidente num segundo. Agora o medo da morte fica na mente 80 anos de vida. Aí eu pergunto para você, o que pesa mais, Alê? Uma morte de um segundo ou carregar um medo por 80 anos na mente? O peso do medo da morte pesa mais do que a própria morte em si. A saída do corpo te liquida isso. E outra coisa, eu conheci médiums que tinham medo de espíritos, cara. Você sabia disso? Médiums que choravam mais do que materialista no dia de finados. E aí a questão é, como que pode um médium ter medo de algo invisível? Muitas vezes o médium não foi por desenvolvimento, olha, ele foi forçado pelo que ele sentia. Mas ele mesmo, às vezes, não lida bem com aquilo. Tem outro médico que desenvolveu e fala, isso aí é minha vida. Então, o que acontece? Médium com medo de espíritos. Mas alguém que sai do corpo, um projetor ou uma projetora, não tem medo, senão não sairia, porque o medo não deixaria. Então, a saída do corpo elimina o medo da morte e o medo do invisível. A mediunidade não, porque tá cheio de médium com medo, cara. E a saída do corpo não é mediunidade, ela é anímica, embora espíritos possam ajudar. Então ela quebra o medo da morte, o que muda a tua maneira de ver e te ajuda a passar uma luz para quem está desfavorecido. Isso melhora você pra caramba. Mas é que a projeção astral, ela é uma experiência extremamente prazerosa, né? Mas a mediunidade também pode ser prazerosa. Por exemplo, você é um médium. Poxa, vê um ser espiritual elevado. Acopla energeticamente, você vai tomar um banho de luz, cara. Fala, meu Deus, que energia é essa que eu nunca senti? Agora, o médium vai experimentar o outro lado também. Alguém sofrido, que ele sente nele, mas também é por uma ajuda. Então vai te dar alegria no final, porque você ajudou alguém. O problema é ter uma entidade pesada que não é por ajuda e que encostou porque você deu mole. Aí o mal-estar vem. Mas a mediunidade, quando ela é bem estabelecida, a pessoa estuda ela direitinho, se torna uma fonte de alegria, mesmo no contato com o espírito ruim, porque você ajudou ele, você sente bem. E porque você ajudou ele, vem um outro mais avançado e orienta a tua jornada. E a saída do corpo, ela dá esse contato mais direto, ela te joga vivo, sem a morte, do lado de lá. Na Grécia Antiga, Thanatos era o deus da morte. E ele tinha um irmão caçula que era o deus Hipnos, que era o deus do sono. Então se dizia que o sono é a mini-morte, ou a morte é o grande sono. Veja, Thanatos, o deus da morte, Hipnos, o irmão caçula dele, significando que tanto na morte quanto no sono a alma está fora do corpo. Definitivamente com Thanatos, temporariamente com Hipnos.
cara. É legal pensar nessas coisas, porque não é só o fenômeno da saída, é o que quebra de conceito, de paradigma, e eu posso afirmar isso, trabalhando esses anos todos, com muita gente, alguém que avança bem nessa área, abre a mente, é inevitável, é obrigado pela própria coisa que ela está vendo, porque não tem jeito. Agora, historicamente, teve gente que teve muita saída e não teve despertar da consciência para isto. Não percebeu a grandiosidade, a abertura que isso dava para ela durante o período encarnatório. Aqueles que percebem isso dão uma expandida de consciência. E outra coisa que fica para um próximo programa de chakras. O sistema de chakras da gente, na hora que você está paralisado, deitado e a aura dilata, muitas vezes um dos chakras ativa e você experimenta a saída do corpo por ele. Pode ser o peitoral, pode ser o da testa, e aí você percebe que há uma estreita relação dos chakras e as energias com as saídas do corpo. Quando você junta os dois temas, fica melhor. Por quê? Quem estuda chakras, normalmente não estuda a saída do corpo. Quem estuda a saída do corpo também pode não estudar chakras. Se você juntar os dois temas, você encontra a chave, cara, que é o lance da bioenergia. A ativação dos chakras pode favorecer uma saída do corpo e a memória. Mas a maioria dos livros, esses todos que eu mostrei aqui, quase não tem nada de chakras no livro de saída do corpo. E no livro de chakra quase não tem nada de saída do corpo. Por isso que eu junto os dois temas nas aulas que eu faço, para poder mostrar que dá para juntar um tema ajudar o outro e fazer uma consciência melhor. Uma próxima vez vamos fazer um de chakras, que aí eu posso mesclar um pouco chakras e saída do corpo. Fica um tema muito legal. Mas uma coisa que eu acho interessante também, eu queria que você comentasse isso, é que esse processo de saída do corpo, ele não só traz benefício espiritual, mas também ele leva a um aprimoramento das capacidades físicas. Sim, da mente. Isso é da mente. Você, eu acho que é um exemplo clássico aqui, porque né, você está com 61 anos, mas você tem um pensamento mais rápido, mais ágil, maior reflexo, maior raciocínio do que um garoto de 18 anos que está entrando na faculdade. Não, você pensa que do garoto, tem garoto aí que é super dotado. Não, mas então, você pensa assim, não, pô, porque a molecada e tal, nossa, é frenética com a mente jovem, um monte de neurônio novinho ali, pô, você dá um baile em qualquer garoto. Cara, uma das coisas que muito me ajuda nessa área, que não é só o lance das projeções, mas o chakra do topo da cabeça, bem energizado, é a memória. A minha memória, com o passar do tempo, ela só foi aumentando, ela não foi diminuindo. Então, mas ela aumentou por conta dessa prática. Eu sempre tive uma memória boa, mas com o tempo ela foi de uma tal forma ficando mais aguda. Hoje a minha memória é melhor do que 40 anos atrás, por incrível que pareça. Você está rejuvenescendo, na verdade. Pô, bem, você está ficando mais novo a cada dia que passa. Quem dera, mas aumenta algumas capacidades, é claro, mas tem o tempo da pessoa nisso, o esforço dela não é da noite para o dia, mas é uma coisa que acontece. Aliás, se você estiver apaixonado por algum tema, você acaba desenvolvendo coisas na paixão desse tema, cara. Pode ser o tema que for sadio. Se você mergulha naquele tema e passa décadas com ele, você e aquilo se torna na mesma vibe. Conclusão, a vibe daquilo te ajuda. E mentores ligados àquela vibe te ajudam porque você está ajudando a expandir aquilo. Isso em qualquer área, pode ser a música, por exemplo, pode ser a arte, a poesia, tudo pode conter. Por exemplo, alguém estudando isso só intelectualmente não tem o calor do coração para dar paixão para ela, fica só no terreno frio, ela não tem resultado. Aí eu diria para ela, se apaixona pelo que você está lendo, cara. Não é só paixão intelectual, é do coração. Ame isso que você está buscando. Não é só um conhecimento, é transformação de consciência. Cara, traz aqui, igual você está apaixonado por uma pessoa, não é intelectualmente, é aqui. Se apaixone por um tema, se dedique a ele, que os mentores invisíveis que lidam com esse tema vão se apaixonar por você. Eles vão te ajudar. Aí alguma coisa melhor aparece. Muito bom, maravilhoso. Eu acho que pra gente concluir esse episódio incrível com o Wagner Borges, como sempre é, eu queria primeiro que você comentasse desse broche, que eu acho que é bem interessante. Esse broche aqui tá lindo. Esse broche é especial, eu sei, eu já tinha visto lá na live com o Travis, mas eu queria falar que eu queria que você contasse um pouco dessa fusão que você, né, dessa junção entre a espiritualidade e a ufologia, que inclusive foi tema da sua palestra no Congresso UFO lá do Jevaer.
Essa jaquetinha aqui é da revista UFO. O pessoal pode comprar lá pelo site da UFO, ufo.com.br, e os botãozinhos também de ETs, de nave, que são legais pra caramba. E como eu vinha pra cá, eu vim do congresso pra cá já... Trajado. Trajado. É o seguinte, nos fenômenos de abdução, muita gente narrava paralisias do sono e sensação de ser suspenso no ar. Eu comecei a desconfiar, eu falei, eu acho que parte dessas abduções podem estar sendo extrafísicas, porque estão narrando sensações compatíveis com o que a gente sente na área da projeção astral. Como você está paralisado, flutua, um raio de luz te puxa. Aí eu comecei a aventar a possibilidade de ter 2 tipos de abdução, uma com corpo, a outra com corpo sutil. E aí, quando eu comecei a falar nisso em público, o Gevael, o editor da UFO, me convidou, fala, Wagner, vem nos congressos da UFO para falar desse outro tipo de abdução, né? Porque parece que são 2 tipos, e as narrativas das pessoas, por carta na época, vinham assim também. E hoje a quantidade de relatos na saída do corpo com abduções é maior do que as abduções com o corpo humano. E aí, logo em 2002, eu comecei a ir nos congressos da UFO, sempre falando das saídas do corpo no contexto ufológico. Aí estou há 20 anos fazendo isso. Com os congressos da UFO, são 3, 4 por ano, a pandemia ficou parada, viajando em vários estados. Esse último aqui foi aqui em São Paulo, 400 pessoas, e vai ter no Rio também, vai ter em Brasília, em 2023. E aí eu venho falando dessas experiências, e um monte de gente nos congressos vem me contar mais casos. Então a junção é essa, porque pode acontecer contatos extraterrestres durante a saída, porque se a raça humana sai do corpo, outros povos do espaço também podem sair, e aí tem um encontro comum durante a saída do corpo. É, porque se para pensar, faz muito mais sentido a saída do corpo ser, o corpo sutil, porque a pessoa lá, quando ela vai acordar, ela vai falar, putz, eu fui abduzida. Pra ela vai falar que foi o corpo. Se ela não tiver o conhecimento físico, que é uma saída, ela vai dizer que é o físico. É, mas também, para ter esse conhecimento, não é tão comum. Tem que acompanhar aqui o paranormal, tem que conhecer. Mas eu acho que é muito mais fácil a pessoa achar que a experiência foi física, mesmo sendo do corpo Exatamente sutil, isso. do que qualquer outra coisa. Porque eu mesmo, quando tive a minha primeira projeção astral, cara, eu só soube que era por conta... Foi no mesmo dia que você veio aqui pela primeira vez. Eu falei, pô, eu tô tendo certeza, porque todas as características batem, né? Senti tudo, exatamente. O negócio tá grudado, aquela subida, as sensações foi assim, seguiu a cartilha à risca de uma projeção astral clássica. Então eu falei, pô, tô tendo projeção. Mas, se tivesse sido com uma intervenção alienígena, no caso, eu ia falar, gente, é certeza que eu fui abduzido. Levaram meu corpo. Amor, você viu meu corpo sair? Não, mas amor, eu tava na nave. Aí não aconteceu nada. Eu vi, foi real. Foi mais real do que a vida real. Como é que você não viu? Eu ia ficar... Vamos olhar, dá uma olhada na câmera de segurança que eu saí voando pela janela. Ele falou assim, amor, a esposa dele... Tem gente que tem tanto medo da saída que fala assim, eu quero estar dormindo com alguém do lado para qualquer coisinha me chamar. Não garante nada, cara. Quantos casais você tem que eles dormem? Durante a noite um teve uma parada cardiorrespiratória, o outro tá virado de lado roncando. Só vai descobrir que o outro morreu horas depois de morrer. Dormir do lado de alguém não te garante proteção nenhuma para algo que é extra. A proteção é o discernimento aqui e a consciência daquilo, para saber o que fazer. Mas você tem algum caso em que você conseguiu identificar que a pessoa falou... Sim, vários casos que ela pensava que era abdução física. Quando eu expliquei, ela mostrava e entender que era extrafísica. A pessoa não tinha parâmetro. Agora, eu não estou dizendo que não tem abdução física, eu estou dizendo que tem 2 tipos. E que um dos tipos pode confundir com o outro. Mas será que talvez tenha? Será que talvez ainda tenha abdução física? Tudo bem, a gente teve o Travis, beleza. Então, mas eu acho que com o tempo vai ser mais extrafísico do que nunca. Até porque a expansão da experiência fora do corpo, ela aumentou muito na literatura do tema, na internet, nos podcasts, muita gente está falando nisso. Então, mas as pessoas que têm essa abdução extrafísica, qual é assim, ela volta com o que dali? Depende do contato que ela teve. Uma boa parte desse pessoal que tem abdução extrafísica muda alguns paradigmas para ela, em relação à vida, em relação à morte, em relação a ela própria. Primeiro, ela sabe que tem vida além da Terra. Porque, no mínimo, né? E isso já muda todo o parâmetro cultural dela, o paradigma de uma vida inteira, cara. Não tem como não dar o impacto. Agora, a pessoa pode ficar traumatizada e isso lhe causar tal medo que a reflexão não aparece porque o trauma era muito grande.
Mas aí, então, mas nesse caso, ou melhor, em todos esses casos, como por exemplo da EQM, o objetivo é sempre do ponto de vista individual. Não teve algum caso, por exemplo, em que algum relato que a pessoa contou, que ela falou, olha só, eu fui levado para uma outra nave e tal, não sei o quê, no plano extrafísico, e aí me apresentaram uma nova tecnologia que vai estar na Terra e querem... O que acontece é que para isso o contato físico seria melhor. Explico o porquê. Para algo que vai repercutir aqui na matéria, se te passa uma tecnologia e você volta, o teu cérebro pode não segurar essa informação, não aguentar. Se te passar aqui nesse plano, o cérebro segura a informação no que tange a isso. Agora, uma informação consciencial, ela vai vir lá fora e você pode trazer para cá. Agora, coisas aqui, como você está falando, é melhor uma abdução física, porque o cérebro dela vai registrar melhor a informação. Que é o caso do Travis. Que é o caso do Travis e de outros aí. No caso dele teve o trauma, né, que travou ele, mas tem outras pessoas aí com esse conteúdo legal. Vai saber, né, o que ensinaram para ele lá. E que ele talvez não lembre ficou perdido. Do trauma. Exatamente. Verdade. Mas aí nesse caso você começou a ir em vários congressos ufológicos, tal, não sei o quê. As pessoas vinham para falar com você, ô Wagner, olha só, eu tive um caso lá, agora que você está me falando. Sim, várias vezes, porque... Por exemplo, a palestra que eu dei no congresso de abertura, veio um monte de gente, fica uma multidão em cima de gente querendo contar coisa. Sim. Porque a pessoa não tinha associado a ideia da saída do corpo com o lance da abdução. Quando cai aquela ficha, os olhos dela brilham, porque abriu uma possibilidade que explicava lacunas do relato dela. A quantidade de gente que vem falar é enorme, porque abriu os olhos para isso. E hoje tem outros autores falando nisso também, né? Você tem ainda o ufólogo da velha guarda, que só quer pegar aquela parte... É só casuística. Casuística. E tem outros com uma consciência, não vou dizer melhor, mas um pouco mais horizonte aberto, que vão admitir outras possibilidades psíquicas. Por exemplo, imagina ali, se você fosse um extraterrestre, vamos supor o mais avançado, você teria seus chakras tinindo, sua aura linda, você teria um domínio sobre saída do corpo perfeito, guru. Aí, você sai do teu corpo e encontra o guru fora do corpo, o guru humano, terrestre. Na hora que você olhar ele, você não vai mapear a aparência dele, a cor da pele, sim a qualidade da energia. E quando você olhar ele no corpo, você vai mapear os chakras dele. Pela energia, você conhece ele mais do que pela observação física. Então, até mesmo extraterrestres, mesmo olhando fisicamente, eu duvido que eles olhem a gente só como organismo físico, mas sim como um ser psíquico e orgânico, ao mesmo tempo, com capacidades outras. Eles devem mapear a aura, os chakras, e devem ter conhecimento disso. Se a gente aqui conhece algo disso, eles conhecem mais. Então pode ser que eles mapeiem as pessoas para os contatos pelos chakras, cara. É uma teoria que eu tenho. Porque não é possível, guru, que nós aqui, todos atolados, temos alguma percepção, uma raça melhor tem que ter uma percepção maior, cara. E vai conhecer a gente mais profundamente do que a gente mesmo. Então eu acho que esses caras marcam a gente... não somente no físico, e sim no astral também. Sabe aquele chip? GPS entre planos. Localiza você em qualquer lugar onde você está, física e extrafisicamente. Como é que pode o pessoal não ter esse tipo de compreensão de que a psique humana já está aberta? Imagina a psique de seres mais avançados, ela vai ser muito maior. E aí você vai ver uma comunicação telepática, não pela voz, uma coisa de clarividência, uma coisa de saída do corpo, em algo além do contato só físico. Isso é naturalmente evolutivo. Sabe o que é interessante agora que eu estou lembrando? Que teve uma pessoa que eu entrei em contato alguns meses atrás, que ela tinha problema de implante, né? Ela tinha chips no corpo. E aí eu conversei com ela e ela me contou uma vez que o objetivo do implante era para criar uma assinatura bioenergética, como o GPS. Que agora você falando isso aí, eu lembrei desse assunto. Que ela tinha me contado, é uma senhorinha lá do interior. Ela falou, não, porque eles colocam isso aqui na gente para poder fazer a nossa leitura da energia que fica girando. E houve casos ali de médicos tirarem chips físicos, coisa... essa daí tinha chip físico. Tem o doutor Roger Leí, que pesquisou isso muitos. Agora, detalhe, Ale, você está fora do corpo. A personalidade extrafísica que está ali, o ET, insere um chip no teu ombro esquerdo, no corpo astral. Você encaixa. Aí você fala, enfiaram um chip, faz o raio-x, não tem nada, porque está no outro corpo. Então teu chip extra
físico, também com as mesmas funções, mas num nível mais bioenergético. Agora, não pode misturar isso com o que o pessoal da apometria e da área espírita vem falando de chips colocados para o mal, negativo por entidades obsessoras, que aí é uma outra história. Questão de contrato. Que tem mais exagero, porque o pessoal fala, tá todo mundo chipado. Não é verdade isso não. Tem alguns casos, sabe por quê? Eu, como médium de desobsessão, posso afirmar. A maior arma que uma entidade desencarnada tem sobre você é a mente dela, não é um chip. É uma mente com poder superior dominando a sua, por pensamento. Se ele te domina, não precisa te instalar nada. Agora, tudo evolui, então tem tecnologia do lado de lá. Os caras desenvolveram pequenos chips, que é o quê? É igual pendrive, ele enfia nos teus chakras, descarrega o conteúdo cheio de vírus, que são as ideias negativas. Então, tem muito exagero nessa parte. Tem casos, mas não é tanto quanto todo mundo imagina, não. Para tentar evitar, só para entender dos obsessores, que é legal que a gente não falou tanto hoje, o que a gente pode fazer para não entrar nessa conexão? Manter o campo energético o mais saudável possível. E aí o que tá? Energia vem do que você pensa e sente, numa média. Uma pessoa mais positiva. Não estou falando de positivismo tóxico, que a pessoa exagerada no otimismo. Estou falando de algo sadio. A pessoa em equilíbrio. O ponto certo é equilíbrio. Uma pessoa equilibrada não é obsidiada, guru. Assim, porque ela está no ponto certo do equilíbrio dela, que nunca vai ser igual do equilíbrio do outro. Mas ela está bem com ela mesma. Mesmo no meio do caos, mesmo tendo defeito, ela consegue uma estabilidade. A verdadeira desobsessão é ser feliz, porque aí tua aura reflete qualquer coisa ruim. Mas o ser humano tem altos e baixos, e numa dessa do abaixo, algo pode grudar, porque tem 1000 motivos para uma obsessão, desde caso de vida passada até o cara que quer te roubar energia no aqui e agora. O que defende você é a luz. E a luz está muito maior à medida que você vai crescendo e melhorando. Então aquela coisa de despertar da consciência é vital. Enquanto a gente não tiver esse despertar total, o que pode ajudar? Irradiação de luz, pela vontade, exercício bioenergético. Eu posso sentar, pulsar luz nos meus chakras e encher minha aura de luz. Simplesmente eu estou dando um banho, lavando a minha aura. Se tiver algo, é expelido. Mas as pessoas não fazem isso. Deixa eu dar um exemplo. Eu recentemente citei isso num podcast. Eu, quando vou tomar banho, eu tiro aquele momento para mim. Porque, normalmente, o que a gente faz? Liga o chuveiro, deixa a água cair e fica pensando num monte de coisa, guru. Sim. Então, o seu corpo está no momento presente com a água caindo, mas sua mente está já no futuro do que você vai fazer. Tira os minutos do banho, presta atenção na água caindo em você. A água tem alta condutibilidade energética, por isso o banho não é só físico. Também a energia é movida quando você toma um banho, por isso a gente se sente bem. Presta atenção na água caindo em você como um momento teu, tira qualquer outro pensamento. Pensa, puxa, que banho de luz que eu estou recebendo. E outra, tem gente que está em uma área com seca, não tem condição de tomar um banho como esse. Ó, Senhor, que gratidão. E outra, isso é um exercício energético, cara. 3, 4 minutos, porque caindo a água, você com esse pensamento voltado para você, todas as vezes que você for tomar banho, ao longo dos meses, guru, o teu cérebro vai entender que quando você abre a porta do box e entra, você esquece do mundo externo. Com o passar de alguns meses, abriu a porta, tuas ondas cerebrais já relaxam ao abrir a porta do box para tomar o banho. Quer dizer, é uma dica para quem está assistindo. Tire o banho para você, esquece qualquer coisa. Alguns minutos para mim, a água, a luz, caramba, que gostoso. Sabe, isso aumenta a tua autoestima. Vai criar o condicionamento, que toda vez que você entrar no banho, é para relaxar. O teu cérebro, ele relaxa na hora de você tomar o banho. Você educou. Caramba, então concentrar. A gente sempre dá umas viajadas no banho. Dá no banho, né? dá, então presta Tem atenção. intuição E outra até. coisa que também é ótimo, tomar banho escutando música. Uma música que você gosta, você está entrelaçado com ela também. Te dá um prazer emocional e a água amplifica isso, porque ela tem alta condutibilidade energética. Caramba. Tomar um banho pode ser uma meditação, guru. Um autoconhecimento consigo mesmo. Coisa incrível, vou tomar. Eu já pensei. Faça hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Coisa muito boa. Isso tem também aquela prática do chá chinesa. Você pega uma xícara de chá de ervas sem cafeína, senta, coloca uma música que você goste, bem viajante, né? Do gênero que você gostar, fecha os olhos e não abre enquanto não terminar de sorver os goles de chá. Você não vai tomar rápido porque o chá tá morno, né? Mas o que acontece? Quando você fecha os olhos, guru, a nossa visão, ela leva a atenção para o movimento de fora. Quando você fecha os olhos,
a sensibilidade aumenta no paladar, na audição, porque você fechou a entrada de informação de fora pela visão. Conclusão, o gosto do chá fica mais vivo e a música você percebe ela de outro jeito, com o corpo inteiro, porque não tem a visão para distrair. Vai sorvendo pequenos goles. O que acontece? Como não tem a visão levando a atenção para fora, o cérebro que está em ondas beta desce para alfa um pouquinho, que é relaxamento. Quando você acabar de tomar a xícara de chá, que finalmente você abre os olhos, você está relaxado. Em alguns minutos tomando uma xícara de chá. O segredo é, fecha os olhos, presta atenção na música e no gosto do chá. É você, o chá e a música. Por alguns minutos, as ondas cerebrais relaxam. Já é uma meditação. É outra É meditação. uma meditação, né? Se concentrar em uma coisa só e não, porra, legal. Cara, tomar um café também pode ser um momento mágico. Pode. E eu gosto muito de café. Eu brinco dizendo o seguinte, sem café não é possível ficar encarnado, Guru. Porra, o café é muito bom. Para a área de projeção astral, deve-se evitar café à noite porque é estimulante. Mas de dia, pelo amor de Deus, é uma benção. Então, um dia de frio, cara, como tá fazendo frio às noites aqui em São Paulo, você tomou um banho quentinho, você vestiu seu roupão com o título Paranormal Experiência no Roupão. E aí você veste, senta de olhos fechados, vou tirar uns minutinhos para mim. Faz um café, fica escutando a banda que você ama e vai sorvendo o café de olhos fechados. O prazer que isso dá para você é igual do banho, cara. É um momento para você. Eu acho que as pessoas falam, vão tomar um cafezinho exatamente para tirar um momento para elas mesmo. Não é o café em si. Não é o café, né? É o papo, o tempo. Tira agora o tempo sozinho, você vai gostar. Vamos tomar um café, né? Tem muito isso. Tipo assim, eu chego para mim e falo, Wagner, vamos tomar um café? E eu vou e sento em alguns minutos. O segredo é fechar os olhos, prestar atenção no prazer que o sabor do café tá aqui, escutando uma música que você goste. Você cria um momento lúdico para você. Porra, coisa incrível. Então, tivemos aí um episódio maravilhosíssimo com o Wagner Borges, que deu dicas incríveis de livros aqui. Vocês podem ver, tem uma bibliografia completa. O Wagner, que a gente vai trazer depois falando de chakras, que é muito interessante, né? Os chakras que ele já estudou também a vida inteira. E vamos ter também o lançamento do Áureo Corrá, vou ver que junto vai com ser ele. muito legal, que é um cara que tocou a vida de todo mundo. Sim. Com, se não me engano, é o maior produtor New Age no país, é o Áureo. Sem sombra de dúvidas. Músicas que realmente tocaram. Eu tenho um álbum que eu gosto muito, é o Croma. O Croma é um dos primeiros da década de 90. Eu adoro aquele álbum. Tem a cor azul, eu fico viajando lá, eu atinjo a belugação astral. Belugação. E agora que eu tive acesso à fita, eu descobri que a fita que eu ganhei de uma pessoa que intuiu é a fita original, porque eu consegui ouvir 3 segundos. Enrolou. E aí eu vi, essa música que tá aí. Só que aí eu ouvi, né? E daí começou a comer toda a fita, daí eu parei. Mas daí eu vou levar agora, tentar levar essa semana pra fazer a digitalização, né? Porque inclusive o próprio Áureo Corrá falou, eu não sei o que tem no conteúdo dessa fita. Nem ele lembra. Ele lembra. Ele lembra. É que ele fez milhares de músicas. Sim. O Áureo deve ter uns 40 CDs no total. Caramba. E o canal do Áureo Corrá, pessoal que tá assistindo, entrem lá, Áureo Corrá. Ele tem Instagram, no YouTube ele tá botando muitas músicas disponibilizadas e quem tem Spotify também tem bastante coisa dele. Ele tem um canal legal que ele posta até uns trechos de músicas. Ele postou que ele tá agora criando, recente uma música nova. Eu vi, é bem legal, é bem experimental. Vamos ver, vamos trazer ele aqui. Vamos sim. Vai ser maravilhoso. Então você vai voltar 2 vezes já. Vão 2 vezes esse ano. Eu vou combinar com o Edu uma data para os chakras, tá? E até de novembro ou dezembro o Áureo vem comigo aqui. Com você. Isso. Então é isso aí, a alegria de viver pura. Tivemos um dia intenso de conhecimentos e é isso aí. Por quê? Quer falar mais alguma coisa? Até falei aqui. Não, eu tô muito feliz aqui. Pô, o Wagner é sempre uma figura maravilhosa, né? Que emana luz pra nós aqui. Veio nos salvar, né? Pelo amor de Deus, que veio salvar o quê? O Wagner, ele é uma entidade, na minha opinião, uma entidade que conduz nós à evolução. Que isso, rapaz. Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez, fui dar uma palestra numa cidade de Minas Gerais, do sul de Minas. Foi em 2012, estava um frio de rachar na cidade. E o lugar onde eu fui fazer a palestra tinha aula de yoga, reiki. Era um espaço bem alternativo. Eu cheguei lá bem cedo e tinha lá uma moça toda vestida de branco que era professora de yoga da cidade que dava aula ali.
Tava um frio de rachar assim que eu cheguei e vi a garrafa de café. Fui na garrafa de café na hora, adoro café. Tô lá tomando meu cafezinho, a mulher arregala os olhos. Eu falei, o que houve? Eu achava que gente evoluída não tomava café, só chá. Aí eu virei e falei assim, querida, você se enroscou. Eu não sou evoluído como você imagina e eu adoro café. Depois eu vim a saber na cidade que era uma pessoa chata pra caramba e ficava tentando doutrinar o pessoal com alimentação. É ruim. E isso no interior de Minas Gerais, cara, né? E as pessoas pegaram uma ojeriza por ela. Imagina, você julgar alguém se toma café. Não, nada a ver. Mas então assim, você falou se ajuda a gente a evoluir. Que nada, eu não sou evoluído, eu adoro café. Mandaram um cafezinho. É isso aí. Eu também gosto muito de um queijo mineiro, hein? Se alguém quiser mandar uns lá, tem. Ou doce de leite. O doce de leite e o queijo mineiro juntos, olha, é tentação. É isso aí. Então, é isso aí. Alegria de viver sempre, porque o amor nos conecta. Até mais. Até a próxima. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigado.